Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo de Amigo. É um podcast realizado pelo Amigos do Mercado, que é gravado aqui nos estúdios da Content Club e que tem o oferecimento da Aioros. Você que eventualmente está chegando pela primeira vez nesse podcast, eu vou me apresentar. Meu nome é Marcos Braga, eu tô aqui sempre levando as histórias dos profissionais que a gente mais admira no mercado publicitário e eu nunca conto essa história sozinho. Eu sempre estou aqui na companhia do meu amigo, do meu irmão Luciano Ottaviani. E aí, Lu? Ô, Marcão, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito feliz de mais um episódio estar aqui. Mais um dia de aula, eu tenho certeza absoluta. E hoje é tão especial, vocês vão entender o que eu tô falando. É tão especial que o Marquinhos cortou o cabelo para esse episódio. Vocês acreditam? Corte novo, visual novo, o mercado aclamava por esse momento. Cara, a sociedade pedia para que cortasse aquele cabelo. Meu Deus. Vocês venceram, Lu. Não, eu vi lá o painel da Vex colocando agradeço a Santos Expedito pela graça alcançada depois que o Marquinhos cortou o cabelo, enfim. Mas muito feliz, prazer estar com vocês. Mais um episódio, tenho certeza que vai ser um episódio que vai ficar marcado na história. E coloca aí de onde vocês estão assistindo, coloca aí se você em algum momento da sua carreira, se já passou, já trabalhou com essas duas personalidades, que aqui a gente conta o que LinkedIn nunca vai te contar. Então aqui você vai descobrir peculiaridades dessas duas personalidades, né, Marcão? Exatamente. E olha, é o seguinte, a gente não quer que essa conversa fique aqui só entre nós, eu quero que vocês participem e que vocês estejam com a gente em outros conteúdos também. Então, para isso, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, vá atrás aí de saber o que é o Amigos do Mercado, venha participar com a gente. Se encontrar a gente na Paulista, segue a gente. Se encontrar a gente no evento, dá um abraço. Vai tomar um café com o Marquinhos lá no WeWork da Paulista. Exatamente. Chama o Delém para tomar um café, né? Delém, café com Delém. Café com Delém. Café com Delém é... Se você não é um publicitário e não toma café com Delém, cara, cuidado, hein, meu. Todo mundo tem que tomar café com Delém. E o seguinte, se você deixar o seu recado aqui, a gente vai mandar um beijo para você. Então, vamos mandar aqui, ó. Vamos dar um beijo pro Claudião Knupp, tá? Pra Isabela Cristina e pro Martim Otávio, que aí deixou um dos três aí que deixaram pra vocês. Comentários aí nos últimos. E antes de começar o nosso... A gente sugere dá dicas de alguns episódios que rolaram aqui. Fica aqui, porque esse episódio... Aliás, é um dos episódios mais esperados. Tô sabendo. Você vai saber daqui a pouco. Mas é o seguinte, vou te falar de três. Então vamos lá. Cara, o mais recente, né, a Camila Kovacevic. Me ajuda a falar o sobrenome dela, que é muito complexo, vai. Kovacevic. É a Camila da D mais R. Mais fácil ainda. Camila, que o episódio saiu no aniversário dela. Queridaça. No aniversário dela, veio aqui junto com a Luciana Zapala, né? Outro episódio, cara... Violeta e Gal Barradas, episódio top pra caramba também. Não tive o prazer de estar aqui, mas eu assisti, foi maravilhoso também. E Larissa Andrade e Vanessa Fontes também, outro episódio. Top Show demais. De bola, Top né? Lu, falei dos episódios, falei aqui as minhas considerações iniciais, agora vamos falar das nossas convidadas. Agora vamos aplaudir, Vamos Marquinhos. receber com aplausos. Cara, uma das convidadas, cara, foi muito citada aqui em outros episódios, né? Eu aguardava já muito tempo poder bater esse papo com ela aqui no podcast. Vamos receber com palmas Márcia Esteves. Palmas para a Marcinha. Querida Marcia, que honra, hein, Marcinha? Honra minha. Esperava muito tempo, mas não me convidou. Quando me convidou, dia que me convidou, eu vim. do Marquinhos. Mas, brincadeiras à parte, estou muito feliz, muito honrada com o convite. Obrigada. E ainda mais com a convidada que está aqui com a gente, que mora no meu coração, então estou feliz demais. Pois é, Marcinha, você sabe que você é uma daquelas pessoas que a gente tem no quadro dos ídolos, ídolos do mercado, aquela Marcinha Esteves. Só que, Marcinha, você, todos os nossos convidados, os mais ilustres dos convidados, não tiveram moleza. Para todo mundo, a regra é clara. Com certeza. A regra é uma só, né? Marcinha, mais que ela tenha todas as conexões que tem, Marcinha só pode trazer uma pessoa. Nesse momento que você vai contar a sua história de vida, né, a sua história tanto profissional quanto pessoal. Antes de falar quem está aqui ao seu lado para contar essa história, vamos falar sobre o critério de seleção. Né? Como é que você tomou essa decisão e quem você chamou para que a gente receba ela com aplausos também? Cara, não vou falar o nome, porque vocês que vão recebê-la. Mas, assim, é uma amiga de muitos anos, uma amiga que eu conheci na faculdade e que, em geral, né, os amigos da faculdade, a gente conhece muitos e poucos ficam a vida inteira com a gente. Ela é uma dessas. A gente se vê menos do que a gente gostaria, mas a gente se gosta muito mais do que a gente consegue conviver. É uma profissional que eu admiro, que eu respeito. Eu gosto não só do trabalho que ela coloca na rua, acho que da profissional de marketing que ela se transformou, mas especialmente do ser humano que ela é.
ela vem atravessando, ela vai contar, acho até um pouco, né, momentos conturbados na vida dela, mas eu acho que, acima de tudo, ela é um dos melhores corações que eu conheço no nosso mercado e uma profissional que dispensa comentários. Então, foi uma difícil e fácil escolha. Muito maravilhoso. Então vamos receber com aplausos, Vanessa Brandão. Uau! Já tentou te fazer chorar e agora você responde. Que honra, Pois é, eu vim aqui contar os podres da Marcinha, agora eu tô aqui chorando. Eu acho que foi estratégica essa Oi, já me intimidou. abertura Falou, dela, você hein? não vai contar é nada. Dos tempos da faculdade, principalmente. Caraca, imagina o que tem de história dos tempos da faculdade, cara. Tem. Maravilhoso. Pior que tem. Pior que Bem-vinda, tem. Ai, bem-vinda. obrigada, uma honra. Imagina, Marcinha Esteves, né? Nossa, também amiga ídola, né? Dentro da turma. E ter me escolhido aqui é tipo uma honra. Inegável o convite. E tô aqui com medo do que eu vou compartilhar, porque depois dessa introdução eu falava assim: eu tava lá pra sacanear ela, mas não vou, não. Maravilhoso. Brincadeira. Vai, pior que vai. Todo mundo sabe. Brincadeira, só que é verdade. E a ideia é justamente essa, a gente poder ter esse tempo aqui para falar, né, da vida de vocês. Trabalharam muito, né, então o trabalho não tem como não estar nessa conversa, mas viveram, né, tiveram referências de tudo quanto é lugar, a gente quer falar muito da origem de vocês, enfim, aqui é pra gente bater um papo e falar muito sobre isso, né, a ideia é que a gente recebe aqui profissionais de propaganda para falar sobre isso, né, e Lu, e além de receber profissionais da publicidade, o que mais que a gente faz nesse Alguém podcast? tem que pagar essa bagaça, né, Marquinhos? Então a gente tem que fazer um merchan pra gente continuar tendo vários episódios aí do Papo de Amigos. Exatamente. Aliás, antes até de eu começar o merchan, eu quero convidar você. Seja um parceiro do Amigos do Mercado, para que a gente consiga fazer ainda mais iniciativas, não só o podcast, mas, enfim, os nossos eventos, as nossas premiações, nossos encontros regionais, nossos grupos de WhatsApp. E vou falar aqui de 2 grandes parceiros do Papo de Amigo. Primeiro, vou falar da casa, daqui Com onde a gente certeza. está. Aliás, meninas, quando a gente chegou aqui, qual foi a primeira percepção? Eu falei assim, nossa, que lugar Uau! legal. Incrível. Que lugar bacana, Incrível. né? E é o seguinte, a Content, onde estamos, ela nasce como uma agência de marketing de influência, mas cresce e evolui para algo muito mais impactante, né? A Content hoje, ela tem 4 grandes frentes de negócios que eu quero destacar aqui e convidar vocês a baterem um papo com eles para vocês entenderem ainda mais sobre o assunto. Mas é o seguinte, nasce tudo na Content Influencer, né? Que trabalha aí toda essa oportunidade das marcas se conectarem às pessoas através do marketing de influência, são especialistas nisso, né? Atendem grandes marcas, então vale a pena aí falar com o time do Ale Visconde e da Content como um todo sobre o universo de marketing de influência. Quando vai ali para frente de esportes, né? Que também tem lá os seus profissionais de marketing de influência também, só que é o seguinte, a Content, ela faz a conexão das marcas através do esporte, mas também a produção de conteúdo de ex-esportistas que hoje, né, de mão cheia aí produzem conteúdos tão legais. Alguns deles sentam inclusive nessa cadeira aqui. A galera tá aqui produzindo podcasts, produzindo outros formatos. Então, a Content Sports é uma dessas 4 frentes que eu falei. E a Content Studio é exatamente o que vocês estão vendo aqui, só que muito mais do que isso. Não é só esse formato aqui de podcast, tem o formato de onde você tem um sofá aqui, outras configurações, não só produções aqui, enfim, produções num geral. Vale a pena falar lá com a Content Studio. E para terminar, Content Social Hub, para fazer a sua mensagem que já está prontinha, chegar, né, no público certo, com o melhor orçamento, enfim, da forma mais efetiva. Vale falar lá sobre a frente da Content Social Hub. Então, enfim, sobre esses 4 assuntos e sobre o assunto que você quiser, dá uma ligada pro Ale, né? Bate um papo lá, que o Ale é um cara muito bacana. Fora que o time é maravilhoso, o time é sensacional, vale bastante um papo, né, Marcão? Muito bom, né, Lu? Então, Sensacional. Content, muito obrigado, viu? Valeu demais. Bata um papo lá com os amigos da Content, que agora eu vou falar do patrocinador do podcast mesmo. Boa. Cara, o pessoal da Ioros, o Rafa da Ioros tá pra vir aqui, viu? Vocês vão conhecer a história do Rafa muito em Queridaço. breve. Vou pedir até pra coloca por favor um vídeo, exatamente. A Ioros, ela é uma empresa de tecnologia
que consegue colocar sua marca num contexto tanto de gamificação quanto de 3D, enfim, realidade aumentada, sensores, outras tecnologias. É a galera da tecnologia dentro da comunicação, né? Aqui a gente está mostrando alguns exemplos aí que rolaram em parques, né? Em parceria lá com os amigos da Nel, mas enfim, eles vão muito mais, né? Eles vão muito além das alternativas de out of home, né? Como eu falei, gamificação, enfim, tudo que tem a ver com tecnologia é a turma que pode ser parceiro aí das agências, dos veículos, dos anunciantes, enfim, das produtoras. Vale muito bater um papo aí com a galera da Aioros Studios. Muito, muito bom. Inclusive, eles têm muita ideia, eles são muito criativos e transformar um formato num formato mais sexy, que a gente fala, que chame mais atenção, que seja lá interativo ou não, mas seja diferenciado, faz total diferença, né, Marcão? Muito bom, muito bom. Então é isso bom. aí. Galera da Euros, Beijo obrigado, pra hein? vocês. Valeu, obrigado, gente. Tamo junto, né? Aí vamos sempre perguntar para os especialistas que estão com a gente. O merchan foi bem entregue? Vamos pedir compensação? Falamos bonitinho? Já tava esperando vocês começarem a falar da Liulara. Não vai, Bom, não mas vai... vamos fazer o merchan agora. Agora! Chegou a hora! Tava esperando a hora de a gente jogar as nossas mãos Tá aqui. certo. Foi Ótimo. bom, Foi bom ótimo, demais. Foi muito bom. Muito bom, muito bom. E agora é o seguinte, a gente vai falar da Liulara, a gente vai falar da Heineken, vai falar de tudo. Porque agora chegou o momento de conversar sobre a história de vocês, né? E as histórias aqui, Marcinho, é o seguinte, ela começa num período que antecede, né, que precede a existência das nossas convidadas. Contar aqui para quem ainda não, para quem tá chegando aqui pela primeira vez, que é o seguinte, Marcinho, hoje a gente conta muitas histórias, só que em algum momento contaram uma história pra gente. Contaram uma história que, por uma questão matemática e cronológica, você não estava lá, né? Que é o seguinte, que história que te contaram sobre o contexto que o senhor Zeca conhece a dona Cris? Ah, boa. Bom, a verdade é mentira. Mentira, vamos lá. Meus pais... Bom, minha mãe vem de uma família imigrante italiana. O meu pai... portuguesa, na mesma proporção, na mesma força. Meu avô falava português bem com sotaque, e por parte de pai, por parte de mãe, aquela família italiana barulhenta em volta da mesa, e assim é até hoje. Eles, né, moravam em São Paulo, vizinhos, as irmãs mais velhas estudavam juntas, então a irmã mais velha do meu pai e a irmã mais velha da minha mãe estudavam juntas, e as famílias ficaram muito amigas por conta dessa amizade, enfim, da escola, das minhas tias. E aí eles se conheceram, se apaixonaram e casaram. Maravilhoso. Meio simples. Não, maravilhoso. Que bairro, que lugar de São Paulo que acontece isso? Vila Mariana. Na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Assim começou, e aí, bom, enfim, as famílias, né, se tornaram muito amigas, são muito amigas até hoje. E aí virou uma grande família de culturas completamente diferentes. Nasce a minha irmã, meus pais se casam, nasce minha irmã, tenho uma irmã mais velha, Luciana, advogada, minha melhor amiga. Tá bom, também uma das minhas melhores amigas. Você é a melhor amiga, mas chegou ela. Tava É quase só porque ela é cutucando, advogada, né? senão ela estaria aqui. Mas é né? uma grande amiga, enfim, minha irmã. E 2 anos depois nasce a caçulinha, fui caçula da família por muito tempo, até que meus primos menores, vamos dizer assim, foram nascendo. E, bom, e aí é isso. Já é pra contar da minha infância? Não. Não, sim. Aí sua infância se passa pela Vila Mariana? Muito curta, né? Na verdade, com 7 anos eu me mudo para Alphaville, quer dizer, minha família se muda para Alphaville, ainda quando Alphaville... Era tudo mato? Saudosa Alphaville, que ainda não era uma cidade. Eu tinha bronquite, na verdade, existia um movimento assim, importante de eu sair de São Paulo, eu tinha uma bronquite muito forte. Então a gente tinha muito para praia, muito para o interior, tentar fugir. Os pediatras eram todos contratados por Alphaville para povoar Alphaville. Fala para todos os tem que sair de São Paulo. Todo mundo que entrava no consultório tem que sair de São Paulo. Eu acho que só quem tem bronquite, quem convive com uma criança com bronquite, sabe o pânico que é isso, sim, porque sua respiração... Hoje em dia tem muita coisa, né? Mas tem muitos recursos. Antes era banho gelado e corre pro hospital, banho gelado e corre pro hospital. E aí, você usava bombinha? Não tinha esta bombinha que você acabou de mostrar. Não existia, né? Existiam aquelas inalações. Caramba. Eu tenho 43 anos, eu tinha 5, né? 40 anos atrás.
Puta que pariu. Fui entregando tudo já, hein? E, enfim, então tinha uma história da família de sempre buscar, enfim, algum lugar. Qualidade de O meu qualidade, pai né? é engenheiro, então meu pai, né, ele construía, ele tinha a própria empresa. E ele fazia muitas casas para investir, depois, de repente, para vender, alguma coisa assim. E aí ele começou a construir uma casa em Alphaville. E aí minha mãe olhou para aquilo e falou: a gente está mudando para lá. Essa é nossa. Amanhã. E foi assim que aconteceu. Então, com 7 anos de idade, eu tinha 7, né? Minha irmã 9, nós nos mudamos para Alphaville. E aí eu passei o resto quase da minha vida de criança, né? Até adolescência em Alphaville. Bom, boa parte dos meus amigos, depois a gente foi descobrir, inclusive, Vanessa, amigos em comuns em Alphaville. Enfim, minha vida inteira literalmente aconteceu em Alphaville. A gente saiu do Dante Alighieri, foi estudar no Mackenzie em Alphaville. O trânsito não permitia essa ida e vinda, mas a gente vinha de uma linhagem de Dante Alighieri. Sim. Todo mundo estudando no Dante Alighieri. Então, choro para lá, choro para cá, despedida para cá. Mas a gente foi muito feliz em Alphaville, acho que essa é a verdade. A gente só retorna para São Paulo já na vida adulta, quando a gente começou a trabalhar. E eu acho que é isso. E você era uma... Desculpa. E aí, Marcinha, ainda sobre a Marcinha criança, né? Como que era a Marcinha criança? Você era uma boa aluna? Você A turma do fundão? Turma do fundão? Cara, era introvertida? eu era uma ótima aluna, mas eu era a turma do fundão. Então eu tirava boas notas, mas eu era... Aproveitava. Eu era bem bagunceira. Eu gostava da bagunça, sempre gostei. Eu adoro a bagunça com respeito, né? Minha família, e eu acredito muito nisso, assim, a gente respeita muito... os mestres, né? Os mestres com carinho, os professores, enfim, médicos. A gente respeita todo mundo, mas eu acho que tem algumas profissões que às vezes a gente está perdendo Sim. no mundo atual um pouco da referência. A minha família é indiscutível, né? O que o professor falar tem que ter respeito, mas bagunçar não é necessariamente falta de respeito. É só uma baguncinha. Então, eu era uma ótima aluna, assim, mas eu nunca fui... eu sempre aprendi escutando. Eu não sou a melhor leitora do mundo, eu sou a melhor escuta do mundo e eu aprendo ouvindo histórias e trocando. Eu acho que até por isso que eu gosto tanto de comunicação, porque ela tem muito disso. Depois, com o tempo, eu aprendi a gostar de ler, mas era o oposto da minha irmã. Minha irmã se trancava no armário para ler todos os livros, ela lia Machado de Assis e me contava. Eu ia lá e tirava 10 na prova. Depois eu entendi que eu ia ter que ler, mas eu demorei um pouco para aprender. Depois eu entendi que eu precisaria contar histórias incríveis e complexas em 30 segundos. Exatamente. Mas leitura, cara. Leitura é um hábito, né? Sim, então você tem que estimular, assim, se estimular o tempo inteiro. Eu sempre falo, a primeira coisa que a gente começa aquela pilha de livro em casa, fala, preciso ler. Aí vai pilhando, preciso ler. A hora que você pega o primeiro e começa a ler, você lê todos, né? Então, tem um certo hábito a se criar na leitura, mas eu continuo gostando muito de ouvir as histórias e eu aprendo muito com elas. E você, Marcinha, você era uma pessoa mais... do esporte, da música, enfim, Cara, qual era o seu lance ali? Esporte, música e amigos, assim, 100%. Eu sempre fui atleta, eu joguei tênis, eu comecei a jogar tênis com 5 anos de idade e até a minha adolescência eu era federada, terceira do Brasil, completamente viciada, eu fazia... Enfim, estudava, treinava com a Patrícia Medrado. Eu ia pra escola, saía da escola, ia pro treino, eu treinava 8 horas por dia. Várias medalhas e tal? Super. Cara, que Eu legal. rodava Brasil em campeonato, eu gostava muito, assim. Só que aí, tinha uma tendinite com 15 anos, 15 para 16, e aí o esporte, eu acho que só quem vive do esporte, eu acho que entende... a dedicação, que às vezes eu vejo as pessoas criticando os atletas, alguma coisa que fala, cara, só quem vive dessa profissão, eu nem vivi dessa profissão, né? Eu tive, eu diria, alguns bons anos de treinamento. Mas de forma intensa, já jogava de forma intensa. Você tem que viver para isso, né? A sua alimentação é para isso, a sua mente é para isso, toda a sua preparação de vida é para isso, e ainda quando você estuda, você tem que casar isso com a escola, com o estudo, sabendo que equilibrando essas duas prioridades. E aí eu lesionei, eu tive uma tendinite muito forte, eu tive que parar 3 meses de treinar. E eu sei lá se foi a pior ou melhor coisa que me aconteceu. Ainda não consigo ter essa conclusão, porque eu tinha convicção de que eu seria uma tenista profissional. Mas aí eu peguei gosto pela ausência do treino, né? Nada como poder ver os seus amigos a qualquer hora. Nada como ter os finais de semana livres.
E aí eu não consegui voltar na força, na dedicação que tinha, então o tênis virou um hobby. Mas aí eu fui para todos os esportes do mundo, joguei futebol, corri de kart, de novo, joguei vôlei, eu adoro esporte, continuo adorando. Então esporte é uma regra na minha vida, não é uma E obrigação. a música também sempre fez parte da sua vida. E a música sempre fez parte. A família da minha mãe é muito... A minha avó materna tocava piano... Paterna, perdão. Como ninguém. A minha avó materna também. E a família da minha mãe toca violão. A gente, qualquer coisa, tudo vira uma banda. Né? Tudo vira uma banda. Isso aqui vira batuque. Qualquer coisa a gente começa... Então, a música sempre fez muito parte, mas não como a Vanessa. Depois a Vanessa conta. A nossa não é profissa. O nosso é churras e pizzada. Maravilhoso. Muito bom. Bora trazer pra Van. Van, seguinte, com você é a mesma coisa, né? Putz, uma história, né? A gente conta tantas, essas histórias te contaram. Você não estava lá, né? Que história, em que contexto Dona Sâmia conhece o seu Marco Antônio? É engraçado, porque é uma coisa que acho que hoje em dia nunca mais vai acontecer, né? Que... Foi no Tinder? Não tinha Tinder naquela época. Talvez o Tinder da época, mas na verdade minha mãe deu uma carona pro meu pai. Eles moravam em Recife, minha mãe é cearense, meu pai é paulista. E aí ele morava em Recife a trabalho. Ele era auditor, então ele cada hora estava num lugar atendendo cliente. E aí um dia pegou uma carona com a minha mãe e uma amiga, ele e um amigo. E pelo que eles me contam, o amigo gostou da minha mãe. E o meu pai também. Só que acho que o amigo, né, se manifestou primeiro. E aí meu pai ficou meio assim e tal. E aí trocaram telefones, saíram. A minha mãe tinha 19 anos. Em 6 meses eles casaram. Caramba! E ela, porque ele ia mudar para São Paulo. Então eu brinco com a minha mãe que eu falo, nossa mãe, que avançada, 19 anos, 6 meses, né? Como é que você conseguiu convencer o vovô que você ia mudar para São Paulo, casar com um paulista? E aí foi isso, eles se conheceram assim, numa carona, namoraram 6 meses, casaram e aí se mudaram para o Rio. Apesar de eu ter esse sotaque bem paulista, eu sou carioca. Nossa, que beleza, hein? Legal. Eu morei lá quando eu tinha dos meus 0 aos meus 3 meses. Não, 0 até uns 4 anos. Aí, de novo, meu pai foi transferido dessa vez para São Francisco. A gente se mudou, morou 2 anos lá. E aí, quando voltamos para São Paulo. Então, eu fiquei um tempo aí sem falar direito português. Quando voltei para São Paulo, daí Pegou o sotaque. Mas quando eu era criança, paulista. eu tinha o sotaque carioca, bem, bem carioca. Maravilhoso, maravilhoso. E como é que era a tua infância? Você era uma menina mais tranquila? Você era da pá virada? Como é que era? Eu sempre fui muito animada, assim, né? Não era quietinha. Mas eu gostava muito de fazer coisas, de experimentar coisas, de brincar de brincadeiras novas, né? A Marcinha estava falando de esportes. A minha mãe reclamava que eu gostava muito de experimentar vários tipos de atividade. Então, eu quero agora fazer, sei lá, basquete. Não gostei. Mãe, me tira. Quero fazer vôlei. E ela não aguentava mais. Agora eu quero fazer patinação. Não gostei. Ginástica olímpica. E toda vez que eu ia virar federado, alguma coisa... Em alguma coisa, eu pedia pra sair e Não eu dava. queria trocar. Não, e cada esporte vai deixando o armário cada vez mais cheio, né? Não, eu sei, eu passo por isso, eu passo por isso. Eu passo por isso. O último do meu filho foi hockey. O do Lucas, o último foi hockey. Eu sei bem o que é isso. Exatamente. E aí minha mãe sempre reclamava, agora que eu vou parar de pagar a patinação, que você vai começar a competir, não sei o quê, você... Aí eu, não, quero sair. Aí eu queria trocar. Eu acho que o que eu me encontrei mesmo foi na dança e na música. Então, acho que foram 2 coisas que a dança eu parei um tempo, mas depois voltei. E a música, quando eu comecei, eu nunca mais parei. Então, acho que foi essa minha infância. Mas eu não era quietinha, não. Eu gostava Você subia no palco, pô. Mas é engraçado isso, porque a dança sim, mas a dança geralmente você tá com uma turma, né? Então é mais fácil subir no palco, é mais fácil você tá ali, você é coletivo. Já o canto, não. Quando eu comecei a fazer exposição canto, já não era criança mais, mas eu comecei a fazer porque, depois a gente pode entrar nesse assunto, mas porque eu tinha pavor de apresentar no trabalho, de fazer apresentações. De falar em público. Falar em público. E aí eu fui atrás de alguma coisa que eu ia ser obrigada a subir no palco, mas que eu gostava. E aí foi assim que o canto
entrou na minha Pra vida. você se sentir seguro e ficar à vontade, né? É porque eu sei que eu ia ser obrigada a cantar, e eu ia ser obrigada, porque, né, quando você canta, por mais que você tenha a banda junto, mas tá todo mundo olhando Sim. pra você, né? Se você desafinar, é você que vai passar vergonha. Então eu falei, eu vou ter que subir no palco pra perder o medo do palco. Porque é verdade, se o baixo der uma rateada, o batera errou um prato lá, ninguém vai perceber. Agora, se der uma desafinada no vocal... Não, aí ferrou, aí todo mundo vai... E você, filha única, não? Não, eu tenho uma irmã, 4 anos mais nova, a Karina, que nasceu 20 dias antes da gente ir para os Estados Unidos. Então, ela foi para os Estados Unidos com 20 dias. Nossa. Minha mãe sempre foi muito ousada. Pela atitude eu pude dela de sair de perceber. Recife casado depois de 6 meses e vir pra São Paulo, dá pra ver. E daí foi com uma criança de 4 e a outra 20 de dias. 20 Que dias. viagem tranquila. Em São Francisco, ela tinha o quê? 20... Minha mãe acho que tinha 26 por aí, né? 26 anos. E foi para um país completamente novo. E ainda lá, ela ainda cuidava de outras crianças. Caramba. Então, tipo, às vezes vinha criança de outras pessoas para nossa casa que ela cuidava também. E é um período de alfabetização seu, né? Você Sim. foi alfabetizado em inglês. Fui. Cara, que legal. Foi, no começo sim. Aí quando eu voltei, eu fazia muita confusão do que era a palavra em português, inglês, até aprender. A gente teve aqui há poucas semanas atrás com o Ricardo, né, lá da NEL, ele fala que ele é brasileiro, mas ele nasce, ele vai para Argentina estudar num colégio inglês lá. Ele falou assim, cara, eu fui alfabetizado bilíngue sem ser em português. e aí, quando chega pra cá, fala, até hoje dá um chateado. Não, eu ainda fui, né, bem alfabetizada em português. Então, no começo foi assim, meio confuso, que eu tava na antiga primeira série, né, quando eu voltei. Aí depois deu tudo certo. E sua mãe lidando com isso lá, né? Porque, enfim, não sei o quanto era o domínio da sua mãe sobre a língua, mas, cara, te ajudando a alfabetizar ali em inglês. Eles tinham, né? Eles sabiam falar inglês, mas imagino que sim, porque naquela época também eu não sabia falar nada de inglês, porque a gente não é que nem as crianças de hoje que a gente tem acesso a Duolingo. ou Duolingo, ou Merchan. Ou outras, por exemplo, né? A gente tem YouTube com muitos vídeos, músicas. A gente, pra conseguir uma música, tinha que gravar lá na fita cassete, né? Então, não tinha esse acesso ao inglês. A minha mãe fala que eu fiquei 4 meses muda. Ela falou, você não falava absolutamente nada com ninguém. E aí, quando você começou a falar, ela falou, você falava fluente. Você assistia desenhos. Então, acho que criança tem essa coisa maravilhosa de aprender. Maravilhoso. Caramba, hein? Muito bom, muito bom. Você vê, isso é maravilhoso essas já. conversas servem pra isso aqui. Com né? certeza. Né? Muito bom, muito bom. E aí, vamos lá, agora trazendo aqui pro seu lado, Marcinha, sua irmã, quantos anos mais? 2 anos? 2. 2 anos. E aí, como é que chega a experiência profissional para vocês? Sua irmã começa primeiro, ela vai trabalhar primeiro, né? Ela entra na faculdade primeiro ou você passa ela? Como que é essa história? Não, minha irmã é uma gênia, ela entrou em faculdade de quase tudo, jornalismo, direito, enfim, ela enfim, uma gênia real. Ela decidiu fazer direito, e aí eu acho que começa até a história do nosso retorno a São Paulo. Porque, de novo, enfim, eu acho que morar em Alphaville era uma época que Alphaville era muito pequeno, né? Assim, as pessoas todas se conheciam, todo mundo era amigo, as famílias se uniam, todo mundo era uma grande família. Né? Porque vir para São Paulo, apesar de ser perto, era muito trânsito, era tudo muito longe. Então, as famílias meio que se ajudavam, né, nessa troca. Então, a gente tinha uma grande família. Era uma grande comunidade. Uma grande comunidade de grandes amigos, que, de novo, eu tenho até hoje. E a minha irmã começa a fazer faculdade em São Paulo e a trabalhar. E eu ainda, até então, querendo ser médica, né? Então, ia ser médica, certeza absoluta, ninguém me tiraria da medicina. E a minha irmã começou a estagiar e fazer faculdade junto, né? E naquela época, o estágio era integral, né? Não tinha essa história de 6 horas de estágio por dia. Então, a gente, em geral, trabalhava o dia inteiro, à noite ia para a faculdade, depois voltava para casa. E a minha irmã, em algum momento, ela pega no sono indo para o estágio de manhã e capota, assim, a marginal inteira de ponta a ponta. Caramba. Eu estava fora do Brasil com a minha mãe
E quando meu pai chega para buscá-la, assim, o carro estava literalmente desenhado com o corpo dela, não aconteceu nada com ela, graças a Deus. Mas, obviamente, a gente voltou de viagem, meus pais, a gente já estava mudando para São Paulo. Aí meu pai falou, meus pais não dá, não tem condição sim. dessa exposição, vocês vão mudando e a gente vai pensando como a gente vai fazer. Eu ainda não estava, eu ainda não tinha começado a faculdade, então a minha irmã se muda primeiro para São Paulo, a gente ainda fica um tempo em Alphaville, e eu vou prestar medicina, estou fazendo cursinho junto com a escola, porque eu vou fazer medicina, então eu já quero começar no começo do 3º colegial, porque daí, se eu já não vou entrar no 1º ano mesmo, só perco mais um ano, tá tudo certo, e vai estudando. E aí uma amigona minha ia prestar moda, assim, ela falou que ela andava com guia de estudante, eu nem sei se isso existe ainda, deve existir digital, né? Nossa, eu lembro. Mas tinha um guia, a gente lia muito esses guias de estudante, ela prestar moda era o primeiro curso, nunca esqueço, da Santa Marcelina de Moda, não existia essa profissão formal. Sim. E a gente falava, Rê, que incrível, você vai prestar moda, aliás, é uma mega de uma enfim, profissional. Hoje a Rê falou, eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso, olha lá, comunicação social, blá, 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 blá. Eu gostei disso aqui. E a FAAP, nessa época, tinha um vestibular na metade do ano. Então, a gente prestava em julho, mas só começava no ano seguinte. Falei, vou prestar. Cara, prestei e entrei. Eu tava estudando loucamente pra medicina. Quando eu entrei, eu nunca mais pisei no cursinho. Eu falei, agora eu vou fazer comunicação. Fazer medicina, nada. Eu só fazia cursinho. Gente, eu não entendo física e química. Ponto. Assim, é um fato. Exato, eu sou negação. Cara, também. é muito... Não, assim, matemática, até consigo 2 mais 2. Tá bem, eu vou bem. Mas, cara, física e química, pra mim, eu tinha muita, mas muita dificuldade. Então, eu tava fazendo literalmente o cursinho pra isso. Não que eu não estivesse estudando o resto, mas o resto, de alguma forma, eu tinha um pouco mais de facilidade. E a hora que eu percebi que uma faculdade de comunicação eu não ia precisar... né, desse entendimento, Tinha tabela periódica, assim. Eu falei, cara, é um sonho. Só que eu entrei na faculdade, muito diferente de todos os meus colegas que já sabiam o mercado, o que era o mercado, quem eram os grandes nomes. Eu não tinha nenhum publicitário na minha história familiar, não convivia com nenhum publicitário, e eu não sabia o que estava acontecendo. Porque assim, eu entrei no vestibular, eu parei o cursinho, eu quase que já me formei ali no 3º, 4º semestre, minha vida virou a despedida de escola sem fim, digamos assim. Então foi um período super feliz, na verdade, da minha vida, mas ao mesmo tempo muito pouco preparado para a faculdade de comunicação, porque até então eu seria médico, entende? Foi meio que uma... Sim. E aí eu entro na faculdade, ainda morava em Alphaville, só minha irmã em São Paulo, a gente, enfim, um monte de gente fazendo, a gente se unia, sabe, para fazer assim, uma semana eu vou dirigindo, outra semana, então a gente... Só que isso não durou... Organizando as logísticas. Exatamente, nem um ano, porque, de novo, tinha a questão da estrada, que era uma preocupação, ainda é, né? Assim, a gente... quem morou em Alphaville nessa época, a gente perdeu muitos amigos em estrada, porque a gente ficava muito exposto, então os pais, né, que podiam começar a se movimentar essa história toda. E é isso, aí eu comecei a estagiar no meu 3º... Bom, entrei na faculdade, isso aí, depois a gente entra nesse assunto, porque a faculdade foi Foi um momento intenso? Cara, foi foram incrível. Disparado, assim, é difícil falar os melhores anos da minha vida, porque eu acho que todos os anos da minha vida são muito felizes, assim, eu sou muito grata, porque eu, assim, de novo, tenho muita história feliz para contar. Mas a faculdade, eu acho que foi um encontro de uma galera muito legal, a gente era muito feliz, a gente tinha uns professores extraordinários, a gente tinha um campus muito lindo, que de repente tinha teatro, de repente tinha área de fotografia, eu acho que a gente era muito privilegiado. FAP fervilhava, cultura, tudo que você quisesse, você tinha, assim, na sua mão. E eu acho que a gente fez parte de uma turma muito feliz mesmo. Isso não é, assim, uma das escolhas, eu acho que quando, né, pra cá, que eu sabia que a gente ia contar um pouco de história de vida, a gente fez parte de um momento, eu acho, e de anos de profissionais e de pessoas que estavam ali. Eu acho que todo mundo buscando a sua história, mas também fazer uma história muito incrível para o mercado. E a gente teve, né, assim, a faca e o queijo para aproveitar tudo isso. A gente saiu de lá com grandes amigos, saiu de lá com grandes histórias, parte a gente pode contar, parte não. E com uma história, de novo, né? A gente, 3º ano, começa a trabalhar, e aí vem a parte
da carreira. A gente começava a trabalhar, em geral, no terceiro ano, porque a gente transferia da manhã para a noite, para poder estagiar o dia inteiro. Era 4 anos o curso. Eram 4 anos o curso. Aí no terceiro ano, no quando terceiro entrava ano, no terceiro ano, já todo mundo ia para a migrava noite para poder estagiar o dia inteiro. Olha que legal. Muita gente, assim, 20% mudava no quinto semestre. Tá. 100% mudava no sexto semestre. E aí era trabalho o dia inteiro, vai pra faculdade, alguém responde a chamada, tô chegando atrasada. E como é que foi esse início de trabalho para você? Foi estágio? Como é que foi esse... Cara, eu não consegui estágio de jeito nenhum. Essa é uma história muito real, que eu acho que até vale compartilhar, porque o cara começar a estagiar, para mim, foi um drama do drama. Eu não conhecia ninguém. Era uma época em que o mercado era muito fechado e tinha uma questão de indicação. Sim, sim. Acho que hoje mudou muito, mas era sempre uma indicação. Mas você não teve ninguém na família Ninguém ainda, não tem esse histórico, né? As únicas pessoas que eu conhecia de comunicação estavam na faculdade comigo. Pra mim também. E aí eu comecei a fazer todos os processos seletivos do mundo. Assim, aparecia processo seletivo, eu entrava. Era aqueles mural que tinha na escola, cara, na faculdade? Exato, era literalmente. Sim. Coisa, correio, né? A gente tá falando do mundo do Harry Potter. Não é o Harry Potter voando, não, cara, tá parada. É enciclopédia, sacou? Enfim. E aí eu comecei, eu nunca esqueço, assim, eu ia pra final de todos os processos seletivos e perdia na final. Eu tava já se lembra, acho que dessa história, não sei se lembra. Johnson, nunca vou esquecer. 6 meses. E aí eles faziam todos os testes de todos os tipos de teste. Papelzinho, desenho, bolinha, quadradinho, solzinho, desenho em branco, tudo. Cara, eu passava em tudo, eu ia mega bem. Cheguei na última fase. Aí eles, nessa altura, eles já sabiam o seu tipo sanguíneo, né? Sabiam tudo de vocês, sabiam que minha mãe... ascendente, né? Sabiam que minha mãe era dentista, então eu fui pra parte hoje, que de oral, com os profissionais de marketing de oral, pra fazer a última entrevista. E eu tinha decorado todos os produtos da Johnson, mas eu tava tão nervosa que eu falei todos os produtos do concorrente. Perdi. Fui expulsa na mesma hora, todos. Puta, meu. Cara, perdi na final, era, sei lá, 200 milhões de candidatos, perdi de novo. E era tudo assim, cara, todos, agência igual. Eu ia, perdia na final. Esse aqui porque eu quero um menino, esse aqui sempre tinha uma desculpa, mas eu perdia. Aí, um santo chamado Antônio Fadiga, nossa, era será que já começou? Goleiro no clube do time contra o meu pai. E assim, por sinal... Bom, enfim, por sinal, padrinho da Rê Oliveira. Bom, enfim, mas já eu explico isso. A gente tava naquele desespero, eu falei, nunca vou conseguir trabalhar, esquece, é impossível, não vou conseguir de jeito nenhum, porque eu realmente não consigo, sou eu que não consigo, entende? Ninguém era responsável por isso, eu não consigo um estágio, eu bombo em todas as finais. E aí, ele tava na Fischer América Comunicação Total e me deu um estágio de 1 mês para cuidar do Baby telespe celular. Fui pro clube e falei, eu preciso de um estágio, pelo amor de Deus, me dá 1 mês. Ele falou, não tem vaga, tem 1 mês de 30 dias. E lá eu fiquei 30 dias. Mas aí eu sempre acho que a hora que você consegue, o medo passa, porque a gente tem muito medo no começo, e aí tudo vai destravando. Eu lembro que foi 1 mês, foi incrível, não entendia nada do que estava acontecendo, um bebê da telespe, não entendia nada que eu estava fazendo lá. E era estágio em que área? Atendimento. Atendimento. A estágio na área Xerox. Esse era o estágio. Eu ficava fazendo, sei lá, eu ficava fazendo o catálogo do Baby. Eu lembro disso. Mas, cara, eu tava numa agência, eu olhava pra aquilo. Sim, tava no universo. Não podia entrar já tava na vibração, e era uma respirando fase das agências, aquela... assim, não podia entrar na criação, atendimento, sei lá, tinha umas coisas mega esquisitas, eu achava tudo meio esquisito, mas eu gostava. E era esquisito, eu gostava, eu falei, eu tenho 30 dias, todo mundo tem que me amar muito, eu tenho que fazer os melhores catálogos do Baby, sacou? Porque, tipo, melhor Xerox, aquela Xerox impecável. Xerox impecável, tipo, eu tenho que, não importa o que aconteça. Aí tava acabando o meu estágio, abri uma outra posição para Ponto Frio. Só que nisso, uma amigona nossa da faculdade, que eu até me tornei madrinha da filha dela, a Tata. A Tata já estava fazendo, a Tata que hoje é CEO da Chael, ela já estava fazendo estágio na Rap, na extinta amada Rap Collins. E abriu uma posição sem prazo de validade, porque até então era mais 30 dias, para atender o Itaú na Rap. Eu falei, cara, eu vou, porque essa aqui tem 3 meses, essa daqui é eterno. E aí eu passei na entrevista, porque, de novo, eu acho que tem um pouco disso. O começo é muito difícil. A gente fica... Eu lembro do meu nervoso, da mão suando frio,
E eu acho que isso atrapalha muito a sua performance. E aí eu passei, e aí minha história começa. Eu fiquei 10 anos na rap, eu morei em Barcelona, eu morei em Miami. Aí minha história na rap é uma história mais longa, mais densa, assim. Caraca, e logo no incrível. começo de carreira, né, Marcelo? Né? Porque- Aí não, a minha história assim, de novo, eu até sempre eu agradeço muito a Tata, porque ela, de novo, Ó, já abriu manda uma um beijo porta. pra ela aqui. Tata, um beijo. E além de tudo, eu sou madrinha da minha primeira afilhada, a Manu, então, Manu, te amo. Cara, aí, bom, a rap, na verdade, assim, a Baetê Azevedo, não sei se vocês o conhecem ou não, quem não conhece, uma fera do mercado. Ele tinha uma das maiores, se não a maior agência de CRM do país. E o Abaetê, ele era uma escola de gestão sem falar, assim, enquanto a gente não falava de cultura organizacional, ninguém falava ainda disso, ele já era a pessoa que deixava um bilhetinho na mesa de todo mundo quando a gente ganhava uma conta. Ele já era a pessoa que fazia premiações por mérito e por destaque. Ele já era a pessoa que falava de mesa redonda, que nem, né, não tinha ponta, ninguém mandava e quem mandava era o trabalho. Então, puta de um cara inacreditável, extraordinário. Quando eu cheguei na rap, o meu chefe, o Gui, fala assim, então, Márcia, você tem um mês para aprender tudo, porque eu tô mudando pro Sul, e você vai ficar direto com a Leila, que eu amo de paixão, que era diretora, e eu era estagiário, veja, além de ser estagiário, não entendi absolutamente nada do que eu ia fazer lá. Cara, foi animal, porque eu fiquei eu e uma diretora atendendo o Banco Itaú. Na época, a gente fazia todos os encartes, né? Todos os encartes em malas direta, que vocês possam imaginar. Então, os encartes de fatura, malas direta, enfim, uma infinidade de trabalho, mas eu aprendi tudo muito rápido, porque eu tinha que aprender. Sim. E aí eu tive, de novo, uma escola de uma agência em que os criativos sentavam comigo para me ensinar a escrever um briefing, em que eu tinha tempo para entender, a aprender, a buscar a integração de áreas quando a gente mal falava disso. E aí eu me formo e eu decido fazer uma pós na Itália. E aí eu vou fazer essa pós na Itália, eu converso com a Baetê, choro, eu amava rap, amava loucamente. Ainda amo, né? Mas já não tô mais lá. E quando eu fui fazer a pós, dei tchau, falei, vou fazer um ano no IED, o IED ainda não existia no Brasil. Eu falei, quando eu voltar, eu escrevo para vocês. Quando eu terminei a pós, eu escrevi para eles, Baetê, Marcão, que era a Leila era minha chefe direta, que eu amo de paixão, maravilhosa. E eu escrevi para eles, falei, vou passar 3 meses na Espanha para aprender espanhol. Já tô aqui mesmo, depois eu volto. A Baetê respondeu na hora, se você for para Barcelona, você tem um estágio na DDB, que era a Zebra, era junto, né, a rap e a DDB. Eu falei, você tá de brincadeira, eu vou para Barcelona. Nem tava pensando, era para Madrid, mas mudei totalmente de ideia, fui para Barcelona, e lá fiquei 1 ano num estágio com a promessa de retornar para rap, né? Tinham contas em comum, então tinha Volkswagen, tinha Telefônica. Legal. E assim foi. De lá eu volto para rap, o ABT está se tornando América Latina, a digitalização está chegando. Eu vou para, então, Rap Digital com o Ricardo Pomeranz. A gente ganha Pepsi na América Latina. Legal. Eu ganho o trabalho de fazer a digitalização das agências da América Latina para atender a Pepsi, morando em Miami. Então, eu com 25 anos... Cara, já tinha rodado vários países. Já tinha rodado vários países, estava Baita morando casa, sozinha legal pra cacete, desafio, em show. Miami, fazendo esse trabalho. E aí vem muita história. Eu ia pra salinha todo dia que eu voltava para Miami. A salinha mesmo, assim, ficava 8 horas, perdia qualquer reunião do dia, porque como eu ia pro México, eu entrava com passaporte português. No México eu voltava, eles ficavam lá na salinha, enfim. Mas, cara, foi uma experiência inacreditável, né? Assim, com super 25, nova, né? Muito Caraca, nova. Marcia, de um desejo que era ser medicina, acabou entrando pra comunicação e num curto espaço de tempo, teve uma turbilhão reviravolta. de coisa na Porque sua assim, vida. na verdade, eu tive muita sorte, né? De primeiro ter uma agência em que eles, de Sim. fato, acreditavam. As pessoas que trabalhavam na rap trabalharam muitos anos na rap, porque era um lugar incrível e que desenvolvia as pessoas. Segundo, de pegar o Abaetê indo para América Latina, tendo aquisição ali da Rap Digital com o Ricardo Pomeranz e tendo o começo da digitalização. Pô, os primeiros sites, né, os primeiros e-mails marcas, parece simples, maravilhoso, mas... né? Então foi uma oportunidade muito doida ainda ganhar uma conta, PepsiCo Beverage, né? Eram todas as vezes. Então, Mirinda. Então, eu rodava a América Latina, tipo, tinha um dia eu tava na Guatemala. Eu falei, eu tô na Guatemala, vendendo promoção de Mirinda. Cara,
Não, mas aí você vai aprendendo. Sim. E aí, pra mim, foi, assim, obviamente foi transformador, moldou muito a minha carreira e a pessoa, quem eu sou hoje. Cara, né? a gente esqueceu de fazer uma pergunta importante, né? Aquele seu estágio com fadiga de 1 mês, ele já foi remunerado? Aquele estágio foi remunerado. Quanto você ganhava? Demorou pra responder. Tô tentando lembrar, mas eu acho que não. Cara, não era, na época nenhum estágio era remunerado, nem lá, nem assim, nenhum lugar. Os estágios não eram remunerados. Lembro que a gente contava moeda para pagar o estacionamento, né? Acho que os estágios na época não eram remunerados. Mas, cara, puta, de verdade, não tem preço, né? Sim, claro. sim, não, sim. oba, Tem coisas que não É que a tem gente faz preço. uma assim. pergunta, As Marquinhos. Não, porque a gente vai fazendo essa gratidão tabela, né? ao Assim, cara, qual foi o primeiro dinheiro que você viu? Qual foi o primeiro salário que você teve? Cara, assim? quando eu fui efetivada, nunca esqueço, assim, na hora que assinam tua carteira de trabalho, pelo menos pra mim, sério, eu olhava Sim, sim. acreditando, assim. Mas a gente vinha de uma época, a publicidade era tudo muito caro. Sim. Né? Eu nunca esqueço, assim, a gente ganhava o primeiro salário, mas eu tinha que pagar, eu nunca esqueço, o carro a gente estacionava no prédio da Dacom. Sim, Não, o Redondo. Faria prédio- Lima. Meu, e não tinha outro lugar pra estacionar, então assim, tudo era muito, assim, Não, piscinão. Não, isso na FAP, mas isso na Rap era na Dacom. no trabalho. Não, Você é perto do Pacaembu ali, né? É no Pacaembu. Era no Pacaembu, A gente né? parava no piscina e ó. É que é de graça. Que é de graça, ó. É, maravilhoso. Não era Zona Azul na época e ainda. quando não, era nada. Era corre, salve quem puder. E quando tem jogo, deu. E à noite vamos em grupo. À noite era de bando pra chegar no Maravilhoso. carro. Mas enfim, tempos muito bons. E, de novo, estar em agências com gestores extraordinários. Porque eu sempre falo, as pessoas falam, por que você mudou de emprego? Eu sempre fui atrás das pessoas com as quais eu queria trabalhar. Nunca fui atrás de um cargo, nunca fui atrás do lugar em si, mas com quem eu queria trabalhar. Isso eu aprendi a partir do meu primeiro estágio. A gente fala muito no Amigos do Mercado, é sobre pessoas. Sempre Acima é. de tudo. sobre Sempre pessoas. Vamos trazer pra Van aqui, Marcão. Muito bom. Van, e você, Van, como que a vida profissional chega até você? Né? Decisão no momento de faculdade e seus primeiros passos como trabalho. Olha, a minha história é um pouco diferente. Eu também fiz biológicas no cursinho, mas não porque eu queria ser médica, mas também pelo mesmo motivo de ter dificuldade com física, química e para passar no vestibular você tinha que saber, né? Então eu falei, vou para onde o calo aperta, porque as outras matérias eu tinha mais facilidade. Fiz 1 ano de biológicas, então meus amigos de cursinho são todos médicos. Doutores, só os doutores. Médicos, doutoras, exatamente. Com exceção de uma que também estava ali pelos mesmos motivos, que é economista. Mas, sim, a turma de biológicas. E aí, na verdade, quando eu prestei faculdade, eu queria jornalismo. Meu sonho era fazer Casper Líbero. E eu queria ser a próxima Fátima Bernardes. Maravilhoso. Minha irmã, era o sonho da minha irmã. Minha irmã Boa teve noite. aqui. Boa noite. Estamos aqui no Papo de Amigo. Mas, não, eu queria muito ser a Fátima Bernardes. Eu achava muito legal. Eu queria trabalhar na televisão. Eu queria contar histórias, né? Assim, eu gostava... Eu ficava encantada que eles dois sentavam ali e contavam tudo que a gente precisava saber na época, né? Para todo mundo, para o Brasil inteiro, o impacto. Então, eu queria muito, muito ser jornalista. Eu prestei vestibular para todas as faculdades de jornalismo que você pode imaginar. E a FAP tinha um vestibular que começava que você fazia em junho, julho, Cara, né? foi gênio isso. E foi gênio. E o resultado saía antes. Então, quando eu prestei o vestibular no final do ano, eu descobri, eu acho que 1 mês ou menos de 1 mês depois de prestar o vestibular que eu tinha entrado na FAAP. E aí as aulas já começaram. Aí quando você começa, aí você faz o trote, aí você pede dinheiro no Farol, aí te pinto inteira, aí você vai pros happy hours e não sei o que. Daí eu falei, E meu pai falava assim pra mim, ele falava, Vanessa, você é muito baixinha, se você for ser jornalista, você não vai conseguir botar o seu microfone assim, porque você vai ficar assim, ó, o povo vai te engolir. Vai ser competitivo. Ele falava assim, você vai ficar ali com o microfone e o povo vai te engolir na multidão. Mas você é repórter de Fórmula 1, porque piloto é tudo baixinho. Calma, vamos cobrir Fórmula 1. Não, eu falava assim, mas eu quero ser a Fátima. Aí ele falava assim, não, mas Vanessa, só tem uma Fátima no Brasil inteiro, vamos lá. E naquela época não tinha todos esses veículos que a gente tem hoje, né? Sim. Era a Editora Abril, Globo, Band, Folha, Estado, e tinha
muito pouquinhos, assim, ali que você podia trabalhar. Então, no mercado mais restrito. E ele falava, toda empresa tem um departamento de marketing. Marketing também é comunicação, você também vai gostar. E aí eu acabei passando na FAAP, e você chega lá, o campus é lindo. Aí eu comecei a fazer, daí já fiz amizade. Eu falei, tá bom, acho que eu vou ficar aqui. E fora que é o seguinte, né? É uma fase, eu lembro que, enfim, estava na faculdade no mesmo período, o curso de comunicação era muito desejado. Era o hype, era mais difícil era o hype do que entrar em medicina. Era super. super. Competitivo. O hype da comunicação. Super. Era muito difícil aquilo. E aí eu comecei a cursar. Era muito difícil. Valoriza. Olha o passo. Não, mas era, e tinham poucas, assim, né, que eram e a FAP tava entre as mais legais, assim, em termos de curso bom e tal. E aí eu comecei a fazer, comecei a gostar e fiquei ali e decidi abandonar. E a parte de, né, vontade de ser jornalista, e comecei a fazer. E aí eu acabei vendo que também, no fim das contas, a gente acaba contando histórias, né? Acho que as marcas com as quais a gente trabalha, você tem muita oportunidade de contar história, tem muita oportunidade de não só ser o contador da história, mas também transformar, de alguma forma, a história de muita gente. Então, eu gostei muito, né, desse mercado e comecei a trabalhar. Foi também no muralzinho lá da faculdade. Foi um estágio na TV Cultura. Olha que legal. Legal. Como eu era alucinada por televisão, eu falei, eu quero esse estágio. Meu primeiro salário foi R$345. Muito bom. Maravilhoso. Tá lá na minha carteira de trabalho. E foi um estágio que... 300. Depois de 0 foi 300. Não, fiquei super triste agora. Vai. Já chegou... 45 mais, que eu não sofreu um monte de não. E era meio período aí, ó. Era meio período ainda. O primeiro Ó, que estágio absurdo. era meio período. Que absurdo, mano. Na Não, TV, mas- TV, Marcia, TV Sério, mídia rica, TV mídia rica. Né? Não, e aí eu lembro que eu fazia de um tudo ali, né? A gente tava naquela época do Castelo Rá-Tim-Bum, Ah, que né? legal. Então a gente... Do Raiz, né? Castelo o Rá-Tim-Bum, Raiz. Não, porque o Marcelo Tassi tava lá, tive trilha, tinha tudo isso, tinha né? Tanto que a gente tá o velho. programa da Soninha, RG, Nossa, Caramba. Soninha. Soninha Provocações. Irado. Não, Metrópolis. E O eu... que você fazia? Xerox? Ah, muito Xerox. Tinha uma Xerox, você não Eu imagina. comprava pão de queijo Eu pra tô todo curiosa, mundo. porque eu estou ficando nervosa. A Marcia é stand-up, né, velho? Eu comprava muito pão de queijo, porque eu morria de fome. Sério, isso é... E aí o pessoal me apelidou de formiga. Então o pessoal da TV Cultura me chamou de formiga. Oi, Furmis! Depois virou Furmis. Porque é isso, que eu só queria saber de comer. E eu falava, alguém quer alguma coisa? Eu ia na cantina buscar. Mas sim, tirava muito xerox. Teve uma vez que a gente tinha licenciamento, né, dos produtos do Castelo. E eu fiz um faxinão na salinha dos produtos do Castelo Rá-Tim-Bum, porque a gente ia vender, né, as mochilas, os cadernos e tal. E eu cheguei lá, falei, isso aqui tá muito sujo. Fui lá e comecei a fazer um faxinão na sala para poder, né, vender os produtos... Estagiária raiz. Estagiária Gente, raiz. era. Tinha um negócio que eu nem acho que tem mais, que é geração de cópia. Que era o seguinte, Como você que não tem chegava... Tem? Não, mas não tem, hoje é tudo digital. Eu não sei, mas eu sei que eu tinha que chegar com uma fita beta, que é uma fita cassete de fitona, uma fitona, fita beta. Você vai do cassete de caminhão, tu, você manda por caminhão. É uma fita de videocassete de tu, assim, enorme. E aí você tinha que colocar numa máquina... O que tinha naquela fita? Os comerciais dos anunciantes. E aí você tinha que colocar numa máquina, que era um videocassete enorme, e aí você combinava com as afiliadas. A afiliada do Nordeste, a afiliada do Sul. Eu vou fazer a geração às 6 da tarde do comercial X. Aí todo mundo se preparava para receber. Você colocava a fita beta lá, você gerava a cópia e eles recebiam lá como se fosse um fax do filme. E ninguém queria fazer isso porque a máquina de geração era lá longe, assim, tipo lá no canto do canto do canto da TV. Só que eu amava ir, porque você passava por todos os departamentos da TV. Então, pela parte de arte, onde eles faziam as vinhetas. Então, era tipo assim, cadê a Vanessa? Foi gerar a cópia. Porque eu demorava horas, porque eu ficava passando em todos os departamentos. Aí eu olhava, o cara fazendo a arte, a vinheta. Não, maravilhoso. Tipo, uma coisa que demorava
Nada, eu ia lá e demorava a tarde inteira, porque eu tinha ido lá e atravessava, aí eu ia no estúdio, aí eu ficava assistindo um pouquinho do programa. Então a geração de cópia comigo demorava horas, mas ninguém queria fazer, então eu ia lá. Era o e preço, fazia. era o preço. Exatamente. Sabe que a Marcinha pulou uma parte importantíssima da história, né? Onde você se conhece? Como que é o momento que você conhece a Marcinha? Competindo. competindo? Competindo por notas de trabalho. Você já entrava na mesma sala. A gente mesma- fazia trabalho juntas. Não, a gente competia. Às vezes juntos. Não, a gente já entrou na mesma sala. Isso que era irado da FAP, assim, até você mudar de período pra noite ou pra manhã, meio que você ia com a mesma classe. Depois, à noite, quando mudava pra Aí noite, que você ficava uma- reza pra Deus, porque Sim, vai encaixando. Tinha muita sala, né? Era Tinha. muita gente. Eu acho que isso também foi a nossa sorte, porque tem gente de outras salas que a gente, naturalmente, não conseguiu conviver tanto e até... Sim. Só que assim, cara, era uma galera, sem brincadeira, assim, vou citar assim, alguns nomes, né? Eu falei da Tata, mas Renato Meireles, Locomotiva, a Natasha, Érica, o Pedro, assim, era uma galera, a Renata Oliveira, tem uma galera que, se você olhar assim, uma galera que hoje está em liderança de agências, mas eu nem tô falando liderança de agências ou de indústrias, ou de pesquisa, mas é uma galera que é meio com espírito empreendedor. E na FAP, assim, a gente tinha, assim, Pondé, os nossos professores eram professores meio que ícones, que pra gente era quase que um sonho entrar naquela aula, escutar aquele professor falar com a gente, só que eles davam trabalho sem fim, mas a gente tinha muito trabalho. E os grupos se formavam, a gente levava o trabalho como se fosse vida ou morte, Então eu ia assim. perguntar, era como se fossem agências nessa época? Não era, não, assim, mas a gente acabava formando grupos de trabalho que meio Era que não sempre se os mesmos. desgrudavam. Eram meio que sempre os mesmos. É porque todo mundo queria fazer o melhor trabalho, Então, cada sabe, grupo. era uma guerra. A gente teve ano que a gente fez Fez trabalho em grupo trabalho- assim, sim. que eu lembro exatamente. Então, tipo, mas tinha ano, quando a gente não tava junto, o que acontecia? A gente via o trabalho do outro e falava, meu, esse trabalho foi muito bom, o nosso tem que ser muito melhor. Não, E aí a gente varando noite, se matando pra fazer um trabalho melhor do que o da semana anterior do outro grupo. Sim. Então era sempre uma guerra, então era uma guerra de nota, assim, os professores ficavam olhando pra nós, parecia assim, sei lá, 50 alunos se degladiando em 5 grupos, cada um brigando e querendo criticar o trabalho do outro, mas na frente mesmo. Sim. Mas eu acho que isso foi muito animal. Não, mas eu acho que tinha uma coisa legal dessa época, que era a gente competia. Mas torcia um pelo outro. sempre. Porque o nível era muito bom. Então a gente falava, Aí, ferrou. fala, vocês e competiam agora? aqui em cima, Como é que não a gente ficava vai naquele fazer? lance Porque meio, esse daí fez isso não sei o que no vídeo. O outro fez não sei o que lá. O outro não sei o que. E a gente vai fazer o quê? Era tipo sempre assim, e agora? O que a gente vai fazer? Porque os outros fizeram... Sempre tinha uma ideia inovadora. Às vezes... às vezes ousada demais. Mas sempre tinha uma ideia inovadora que a gente ficava assim, putz, e agora? Como é que a gente vai fazer pra superar? Tinha muita criatividade E nos acho que tinha uma trabalhos. parada que eu nem sei se hoje... Me parece que não é mais tanto assim, que eu sempre incentivo quando eu vou às universidades, né, conversar com os alunos, que assim, a gente tinha muita coisa prática. Então, assim, a gente tinha aula de teatro, a gente tinha que apresentar Macbeth pra sala inteira. Meu, a gente tinha que decorar, eu dou risada porque, enfim, não dá nem pra lembrar. Eu amava. Mas a gente tinha que passar por muito, assim, a curso de fotografia, meu, era revelar ali no Eu no também passei por escuro. isso. Sim. A luz E eu vermelha, acho que lá, isso químicas. permitia com que a gente, primeiro, soubesse o que a gente gosta ou não, um pouco, mas também que a gente tivesse mandatoriamente que assim, os grupos, um tinha muito que contar com o outro e com o melhor do outro, para que as coisas acontecessem, porque a gente tinha pouco tempo para fazer as coisas. E eu acho que essa dinâmica da universidade fez com que a gente se tornasse todo mundo muito amigo. Primeiro porque a gente tem histórias para contar naturalmente inesquecíveis, mas porque a dinâmica da universidade mandatoriamente nos aproximava. Eu acho que tinha uma coisa muito legal, que quando a gente começou a fazer estágio também, a gente começou a... As pessoas que estavam já trabalhando, por exemplo, eu lembro que a Rê Lutz, do meu time, ela trabalhava na Cine. A gente ia editar trabalho na madrugada na Cine, porque ela conseguia com o dono lá que, pô, a ilha tá sem uso, mas a gente ia editar trabalho das 3 às 5 da manhã, entendeu? Porque a ilha tava sem uso. Então a gente tinha uma aventura também de cada um conhecer um pouco do universo que o outro estava estagiando. Os acessos que cada aluno tinha. E as agências, as produtoras, isso era muito aberto. Né? Assim, estar com estudantes era uma coisa muito bem-vinda. Né? Muito, assim, Sim, então sim. a gente foi aprendendo um com o outro e eu acho que, de novo, a gente caiu na mesma classe, a gente estudou até o final na mesma classe, e eu acho que era um pouco disso. A gente tinha uma competitividade
Mesmo quando a gente estava no mesmo Não, era grupo, saudável, era saudável. Mas era uma coisa que aproximava, porque mesmo em grupos separados, a gente sempre saía jantar junto e celebrar a derrota ou a vitória do outro. É o famoso banda de mesma pena. Todo mundo é junto, todo mundo é mesmo, cara, mesmo de perfil. Exato. E a gente tira sarro um do outro até hoje, Até por causa hoje. de alguns desses trabalhos. Eu lembro que você fez aquele negócio. É maravilhoso. Enfim, Ô, histórias Van, inesquecíveis. me fala uma coisa, você ficou quanto tempo na cultura de estágio? Quanto tempo durou? Foi só um ano. Um ano. E aí eu vi que, né, é uma fundação sem fins lucrativos, né? Então tinha muita permuta, Padre tinha Anchieta. muita. Então tinha muita essa coisa e eu fiz muito catálogo, mandei muita programação para as agências, né? Que, tipo, qual era a programação da TV Cultura para anunciar. Aí eu vi que, né, por exemplo, eu sempre me espelhei muito em quem que liderava o departamento, e para chegar lá ia ser muito complexo, tinha poucas oportunidades dentro da minha área. E aí eu decidi prestar os 479 mil processos seletivos Só que ela tinha. Não. Mas eu tentei antes disso. Essa é a diferença. Não, isso Passou de primeira. Antes, porque quando eu comecei também a trabalhar com essa história de querer ser jornalista, gostar de escrever, eu queria ser redatora de agência. Então, a minha primeira inclinação foi, eu quero trabalhar em agência. Eu mandei meu currículo impresso para todas as agências do Anuário da Propaganda e nenhuma me chamou. Nenhuma Era também. muito bom. E foi aí que eu achei esse estágio da TV Cultura e acabei indo para o departamento de marketing. Aí, quando eu fui prestar esses processos, um deles era do... Meu Deus, a idade. Do Play Center. Nossa, maravilhoso. E aí, eu comecei Maravilhoso. a fazer o estágio no Play Center. A minha mesa não tinha computador, não tinha nem telefone, tipo, naquela época. E aí, logo na sequência, saiu o resultado do estágio da Unilever. E a Unilever, o estágio era esses, que demoram 6 meses, que você começa naquela... Era uma prova na GV de... Sem desenhos. Sem desenhos, sim. Sério, não é certo isso, cara. Prova de inglês no auditório da Você GV, chegou lá e assim. falou assim, todos os produtos da P&G, Pantene, Downy, pronto, acabou, cara. Você ia arrasar, cara, sério. Chocada. E eu me Prossiga. lembro... Não, eu me lembro que eu tava lá no auditório e... Auditório. Vocês da lembram GV. disso? Vocês não devem ter. Lembro, Porque lógico que eu eram lembro. 100 mil pessoas, então você já começava a chorar ali no auditório. Eu falei, é impossível. E eles passam aqueles vídeos, né, que te encantam de todos os produtos. Aí você fala, meu, eu tenho todos os produtos na minha casa, eu quero Te dá uma trabalhar nesse sacolinha lugar. quando você vai embora. Uma Ela vai sacolinha. cerebral pra você falar assim, nossa, essa Quero é a mais minha que vida, tudo. tá aqui. Eu quero. E eu lembro de uma amiga falar assim pra mim, falou assim, nossa, meu, tem só 100 vagas, olha o tanto de gente, tem a semana inteira de prova. Aí eu olhei pra ela e falei assim, alguém que vai entrar tá pensando a mesma coisa que você. Exatamente. Eu falei, desencana disso agora, vamos focar e depois a gente vê. E no fim deu certo, acabei entrando na Unilever, fiquei por 8 anos na Caramba, Unilever. que legal. Trabalhei com praticamente todos os produtos de home e personal care lá. E aí, que área que você... Que área que Sempre você marketing. Eu sempre fui da estrutura do Brasil. Foi muito legal, assim, acho que a Unilever, na minha época... acho que ainda hoje, né? Um sonho de consumo de qualquer marqueteiro que tem produtos icônicos. Maravilhoso. É uma super escola de marketing, assim, de processos, de... sei lá, como se constrói uma grande A marca. Unilever é muito referência. É pro nosso muito mercado, assim, referência. Tem muita coisa que é... E eu tive a oportunidade de trabalhar com marcas muito legais. Lux, Seda, Dove, no projeto da Real Beleza, né? De como a gente faz a campanha da Real Beleza no Brasil. Seda, toda aquela reinvenção com os cabeleireiros famosos, o relançamento e tal. Foram épocas muito legais. Trabalhei com Omo também, né? Na história de Se Isso Já Faz Bem. São campanhas que todo mundo, assim... Marcou E o lance da cultura organizacional da Unilever era algo que se destacava muito, né? Sim. As mães levavam as crianças até 2 anos, colocavam elas naqueles Tinha carrinhos creche, lá, tinha creche na própria... Você andava no elevador, tinha aquele carrinho, carrinho com os bebês. como chama aquilo? Não é almoxerifado? Tipo, era um depósito de bebês. Né? Como é que era o negócio que você deixava assim, o trâmite? Não lembro. Que era o negócio... Crachá? Não, que você deixava o envelope. Era tipo correio, Almoxerifado de criança. Tinha um negócio... Tipo isso. Aí as criancinhas tudo no elevador, assim, né? Eram uns carrinhos muito, muito bonitinhos, né? Mas é isso. Você começa como estagiário. Eu lembro que... Nossa, eu apanhei muito no meu começo de estágio. Tipo, era muito... Não sabia nada também. Não sabia
não sabia como fazer uma reunião. Eu lembro que eu pedi para um coordenador, Marcão, um beijo pro Marcão, o cara que me ensinou a fazer reunião. Eu falava para ele assim, escuta, eu tenho que fazer uma reunião com a agência, eu não sei fazer reunião. Posso ir na reunião com você para ver como você faz uma reunião? Maravilhoso, referência, E maravilhoso. aí, ele olhou e falou assim, fala sério? Sério? Eu falei, não sei fazer reunião. O que fala numa reunião? E aí eu fui na reunião com ele e eu fiquei lá só ouvindo o que ele fazia. Ah, tá bom. Ele bota o objetivo, tá? Entendi. Dificulta lá, dificulta. Então, ele... Era muito louco. Como eu peço 9 versões em 2 dias. Esse aqui E faz quero isso que que fique bom. Faz isso que é pra ter rarefação aqui. Aí Como fica que mais aumenta o logo? Como que prega... Fake. Esse a gente não vai usar para nada. Como que aumenta... Como pedir para a agência aumentar o logo? Sem eles ficarem bravos. Impossível. Mágica. Mas... O Vai, que ano que a gente tá falando desse ano de Unilever? 2003 eu entrei... 1913. Você ficou a 2 11 anos. até 11? Não, eu fiquei até 2011, que daí foi quando eu saí e fui pra Heineken. Dani Caxixe foi minha chefe na Unilever. Nossa, Caramba. Dani E aí ela foi pra Heineken. Beijo, Dani. Beijo, Dani. E aí ela disse que tinha um processo aberto lá pra cuidar de Kaiser, o relançamento de Kaiser. Da cerveja Kaiser, que fazia 15 anos que na época estava perdendo o mercado e era 60% do volume da companhia na época. E eles tinham que relançar. A Heineken estava estruturando a operação do Brasil. Então estava montando time com gente da Rect, gente da Procter, gente da Diageo, gente da Unilever. E aí eu prestei o processo. E aí eu passei para ser gerente de Kaiser. Caraca, isso do 11 já, 2011. 2011. E aí foi que a gente fez o relançamento Tanto da que a gente marca. tá velha. Não, tão velha, Não, então tem história, já falou isso, já faz bem. Vocês têm história pra cacete, Marcinho. E aí foi, a gente fez o lançamento, e aí a marca começou a crescer depois de 15 anos. Foi todo um processo de também trazer inovações, Kaiser Radler, o kegzinho que tem pressão. Essa época foi a época da campanha do Humberto Martins, não? Teve uma Não, campanha que foi ele fez, antes. A do Humberto Martins foi do teste do líquido. O teste do líquido, tá. Que foi o melhor Teste testado, cego, exatamente. E aí, depois disso, eu cuidei de Desperados, que é uma cerveja com tequila. Eu lembro dessa Desperados. E aí eu fiz... Foi quando eu tive meu filho. Então, aí eu tava... Que ano que era? 2015. 15. Então, eu comecei em 2013, em Desperados. Aí, fiquei até 2016. Que daí foi quando abriu a oportunidade da vaga de ser diretora da marca Heineken. E aí, eu pedi para participar do processo para o presidente, porque eles estavam recrutando... não ia ser eu. Eles estavam recrutando fora, inclusive do mercado. E aí eu falei, ei, por que vocês estão recrutando fora? Eu quero! Participar disso aí, meu! E aí ele falou assim, não, mas é que Desperados é muito pequenininha na época, né? Ela era pequena. Falei, pô, mas eu cuidei de Kaiser. Kaiser era uma marca gigante, né, na época. E ainda é, bem grande. E aí ele falou assim... Ah, não sei. Eu falei, bom, então tá. Então, eu falei, olha, na Unilever a gente vendia maionese e depois ia vender shampoo. Aqui eu vou continuar vendendo cerveja. É só uma marca diferente. Deixa eu participar do processo. E aí ele deixou eu participar do processo. Na época, um novo VP estava vindo da Holanda e ele me aprovou com base num reporte de 11 páginas de uma consultoria que eu fiz o assessment. Também fiz vários testes de quadradinho, bolinha, não sei o quê, inglês, lógica, matemática, sei lá o quê, 1000 testes, me viraram do avesso. Simulação de situação de conflito e tudo. E aí passei, e aí fui diretora da marca Heineken por 4 anos, 2017 até 2021, começo de 21. E aí foi quando eu pedi um novo desafio lá, e eu fui virar diretora de Amstel, e na verdade Mainstream, né, que foi Amstel, Devassa, herdei um trabalho lindo que a Marcinha fez para a Devassa quando ela estava na Grey. E aí, depois disso, ganhei também, por pouco tempo, o portfólio de Economy. Então, Kaiser de volta por alguns meses. Kaiser, Skin, Bavária, enfim, um monte de marca que tem lá. E, nessa época, a vaga de Amstel, de diretor de Amstel Global, abriu. E o meu chefe no Brasil estava no Global e ele falou, você não quer vir fazer Amstel globalmente, já que você fez o trabalho no Brasil? Porque Aí já virou outro universo. Né? Amstel no Brasil hoje é o maior país, né, em volume, para a marca Heineken também, enquanto
eu tava lá. E foi muito legal porque eu não tenho mobilidade, né? Eu não posso me mudar pra Holanda, que é onde o Global fica. E aí eles falaram, a gente topa você fazer daí. Então, Olha todo o só. meu time, meu chefe, meu time, meus pares estão todos na Holanda e eu faço a vaga daqui. Olha que beleza, legal, hein? maravilhoso, hein? É super Tá legal. vendo aí? Caraca, puta que pariu, velho. Meu Deus. Ô, Vani, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que a sua vida na música começou depois que você ficou adulta. Que período da sua Ontem, vida? acabou de ficar adulta. É, Uns 20 anos, assim. Você tinha uns mais 20 anos de ou menos. idade? Mas 20 e pouquinho. Eu tinha pavor de apresentar em público. Quando eu ia fazer uma apresentação, eu suava frio, eu não prestava atenção em nada. Eu falava assim, ai meu Deus, sei lá, se alguém tava falando alguma coisa antes, eu não conseguia raciocinar. E eu ficava ali só, né, fazendo uma cara de planta, esperando o meu momento para apresentar. E eu não conseguia relaxar. Hoje eu continuo nervosa, continuo achando difícil, mas é um pouco mais, como fala, administrável. E eu fui para fazer aula de canto, porque eu gostava muito de cantar. Era naquela época dos videoquês em festas. Lembra que teve essa Pô, fase? Muito. E eu descobri que eu gostava muito de cantar. E um amigo meu, que a gente cantava, a gente fazia... Sempre, todo videocast, a gente cantava aquela música Vivo por Ela, da Sandy com o Bocelli. E ele era o Andrea Não lembro Bocelli dessa. e eu fazia a Aí Sandy. você fazia a voz da Sandy. Pô, canta aí, vai. Não, aí... Não começa. Tipo, eu não quero te pedir começa, nada. não Por começa. favor. Aí... Só uma palhinha. Não, aí... Aí ele... Só vivo por ela. Não, eu vou por ela. Aí eu peguei É real? e... O que é Você vai real? me ignorar? Não, pera, deixa eu contar a história. Ela falou que ia fazer isso, né, lá fora. Falou. Por favor. Olha que eu vou soltar as histórias. Só um pedacinho. Não, deixa eu contar isso. Mas você vai fazer um pedacinho depois? Não. Aí... Foda. Esse meu amigo começou a fazer aula de canto. E em 6 meses, quando ele voltou a cantar comigo no videokê, eu falei... Caraca, Nossa, mudou. você tá cantando bem, não sei o quê. Daí eu resolvi fazer aula. No começo eu não gostei muito, porque a aula de canto não é assim, vamos cantar, né, só. É um Técnica. exercício. Exercício, técnico. Não, é muito difícil. Tipo, tinha aula que eu saía meio tonta, porque você faz muito exercício de respiração e de força, né, pra poder cantar. Eu brinco, tem muita gente que fala, eu adoro cantar, eu gostaria de cantar. Eu falo, gente, vai fazer aula, porque no fim é uma musculação. Sim. É você aprender a controlar músculo, porque... Ela fica até o final aqui que ela vai cantar. E aí foi assim, comecei e não parei nunca mais. Tô lá até hoje, Maravilhoso. fazendo aula. Beleza. Minhas aulinhas. Lu, vamos trazer pro lado da Bora Marcinha. lá. Marcinha, eu quero... Não, hein? Não, Vamos fechou, trazer pro lado da Marcinha, por favor. Super triste. Você prometeu. Quem disse que eu prometi? Sei lá. Marcinha, é o seguinte, aí você vai, tem lá sua experiência fora do Brasil. De 10 anos de empresa. Imagino que tenha passado pela sua cabeça, e aí, fico por aqui, volto, né? Como é que foi esse momento e como foi a volta? Aí vem um pedaço da minha história que acho que nem sei se muito, acho que quase ninguém sabe, mas É dessas que a gente gosta. eu morava em Miami, mas a minha equipe ficava inteira em São Paulo. E a gente tinha as estruturas da América Latina inteira. E no meio disso eu ia para a China ainda comprar brinde para as promoções da Pepsi junto com o cliente. Então eu ficava, sei lá, 200, 220 noites no avião, literalmente, numa vida muito, eu diria, puxada. De novo, 25, 26 para 26 anos. Nômade, né? Nômade e voando muito. O que eu não sabia, então aqui vai uma dica: se você voa muito, você tem que tomar muito líquido. Na proporção que eu voava, lógico que todo mundo tem que tomar líquido de qualquer forma, mas muito, muito, muito líquido, porque a sua saliva pode começar a engrossar. Pode. E foi o que me aconteceu. Numa das vezes que eu vinha pelo menos uma semana por mês para o Brasil, não só para ficar para ver minha equipe, mas também para o final de semana ver minha família. E eu sempre pousava, sei lá, sexta, passava o final de semana, e na semana seguinte eu trabalhava do Brasil. E na sexta, quando eu pousava, eu já ia direto pra agência. Era aquelas pessoas, tipo, de filme mesmo, sabe? Que viaja de malinha. E eu cheguei na agência,
Minha bochecha começou a inchar, falei pro Marcão, que era o Marcos Bittencourt, aliás, é de paixão também. Falei, Marcão, tô com uma dor aqui. Ele falou, cachumba, vai pra casa. Eu falei, cachumba, cara. Não existe cachumba, né? Eu falei, nunca ouvi falar de cachumba, não tem cachumba. Ele falou, cachumba, vai pra casa. Eu tava com muita dor mesmo, fui pra casa. Falei, puta, que estranho. Fui pra casa, sexta pra sábado, uma dor. Minha tia é médica, minha tia segunda irmã da minha mãe, e que é uma amiga mãe também, como tu não é família, muito intenso, muito amor. Liguei pra minha tia, falei, puta, Tita, tô com muita dor, tal. Ela falou, vai pro hospital. Tá voando muito, minha família já tá numa fase meio brava, com meu excesso, minha intensidade excessiva. Falou, vai pro hospital, vamos fazer um exame de sangue. Fui pro hospital, cachumba. Assim, porque cachumba é um vírus. Nós, assim, achamos que é sintoma, parece que você vai pra casa, dorme. Não tem antibiótico, né? Toma uma aspirina e dorme. Cara, 5 da manhã da sexta pro sábado, eu acordo desesperada com a minha cara, assim... Deformada, literalmente. Liguei pra minha tia, ela falou, volta correndo pro hospital, vai pro hospital, eu te encontro lá. Bom, disso, para 3 meses seguintes, eu fiquei entre vida e morte. Caramba, uma bactéria, assim... Bom, glândula parótida produz a saliva. Essa produção de saliva começou a ficar... Imaginem como espessa. A médica. E eu criei... mas você sabia que você tinha sabe o que é parótida? Não. Então, Não, parótida, então é todos médica. temos parótida. Cara, essa glândula começou a ficar espessa, começou a produzir cálculo, como se fosse pedra no rim. Nossa. Cálculo, só que é uma glândula minúscula. Esse cálculo entupiu. Deu uma Ao bactéria. entupir, a bactéria se alojou. Puta que pariu, Marcelo. Infecção, a puta que pariu. Desculpa. Pode falar. Cara, tirando minha cara deformada. Aí hospital direto. Então, eu ficava hospital direto e montou-se na casa da minha tia Uma estação. quase que uma UTI, porque eu tava tão frágil, por exemplo, minha família não podia me ver, se eu pegasse uma gripe, eu morria. Eu fiquei, assim, 3 meses entre vida e morte, depois 1 ano cuidando todos os efeitos de tudo que tinha me acontecido. Que ano que foi isso, Marcinho? Eu tinha 27, eu tenho... Não sei ano, eu tinha 27 anos. Eu tenho 43, não sei responder. Você é de 81? 2011, Você é de 81? 82. 82? Eu tinha, sei lá, 2000 e... Foi 2000 e... Quer ver? Eu Tinha sei porque quantos foi minha anos? saída da Quantos rap. anos você tinha? Foi minha saída... Foi 27? mais ou menos quando eu saí da rap, foi 2010, mais ou menos. Tá. Foi mais ou menos 2010 para 2011, foi quando eu fui pra Onda. Porque daí, quando eu melhorei, eu falei, cara, eu tenho que mudar. Não mudar tinha minha nada a ver, rotina, eu tenho que mudar mudar tudo, essa porque vida. eu tinha quase que um vício mesmo, Sim. de uma rotina muito acelerada. Eu falei, cara, eu preciso mudar. E aí foi quando a Alessandra Santana, que trabalhava na rap, comigo, tinha ido pra Underman e falou, cara, tem uma posição na Underman, ela me indicou. Passei na entrevista. Aê! Chupa mundo, porra! Não, bicudo. Tá E aí eu macia, fui, cacete. e aí eu fui pra Underman, mas, de novo, eu acho que se não fosse uma necessidade muito mais minha, no sentido de ter que... Eu era uma cria, né, da rap, era muito difícil mudar. Sim. A rap era minha família, as pessoas que lá estavam, a gente tinha aquário na agência, era um lugar, muito, muito feliz. Eu digo aquário porque a gente ia nos finais de semana cuidar das tartaruguinhas, hein? A gente amava o nosso aquário, tá? Com Portugal. Não posso falar nada, a gente chegou até aquário. Eu tô dizendo, era um ambiente muito também. feliz. Eu amava os clientes, assim, eu amava os meus gestores, Não, o clima, era não, tudo mas- certo. Mas aí essa mudança pra mim foi super importante, porque daí eu vou pra Underman. E outro universo, outra Outro cultura. mundo. Outro mundo. A né? Underman já era, assim, E é diferente você chegar num lugar como estagiária e chegar num lugar como diretora. Né? Completamente diferente. Assim, quando você chega como estagiário, você tem... Todo mundo te abraçando, né? Todo mundo te abraçando e as pessoas, né, querendo te desenvolver. Quando você chega como diretor, todo mundo olhando pra trás e falando, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Pra onde você vai? Como é que você é? E foi uma experiência incrível. Eu fui para cuidar do grupo de consumer goods na época, que aí começa um pouco até na minha história com a Grey, dentro do grupo New, com o P&G, que foi um dos clientes, né, que eu atendi por muitos anos também. Mas aí começa uma nova história, porque nisso existiam as agências offline, as agências digitais, e eu pego aquela fase do mercado que todo mundo precisa de integração digital. Começa, os anunciantes falam, não quero mais a digital, eu falo, não quero falar com uma agência só, se virem, cria uma agência digital.
Bom, só no meio disso tem uma passagem que eu passo 1 ano e meio na Léo Burnet, com o querido Paulo Giovanni, com o Paulo Teaga, enfim. E eu volto para um momento em que Grupo Nilcon, Roberto Justus, tinha então a Yang como a sua maior agência off, a Underman como a sua maior agência, a maior agência do país digital, dentro do grupo, liderada pelo Bicudo, e ele abre uma operação para cuidar de Procter & Gamble chamada New Energy. E a New Energy é aberta. Lembro muito. A New Energy é aberta falando da primeira agência integrada do país. Roberto, em toda a sua genialidade, fala: como eu faço uma agência integrada? Pego profissionais da Yang, pego profissionais da Underman, lanço lá dentro. E ele cara, e o cara é tão incrível que deu certo mesmo. Aquela agência se torna um dos maiores hubs da P&G, né, fora da Grey, que até então no mundo inteiro a Grey que atendia. Anos se passam, a gente, né, a New Energy é uma agência mega feliz, liderada pela Silvia Panico, com o Walter Longo, só gente legal, assim. Martin Sorrell liga pro Roberto, isso imagino eu, tá? Isso é na minha cabeça, e diz: oi, querido, no mundo inteiro a Grey atendia a P&G. Não dá pra ter uma operação chamada New Energy, todo mundo é da app. A New Energy faz uma fusão com a Grey. E a gente vai pra fusão. Então, acontece essa fusão, uma fusão nunca é simples, né? Assim, por melhor que seja, por melhor que, né, organizado, que aconteça, sim, uma mudança de cultura, tem com muita certeza. coisa diferente. A P&G apoia, né, essa fusão. Enfim, e aí começa a minha história na Grey. Algum tempo depois, a Silvia Panico sai, o Walter sai, e eu brinco. Vocês estavam ali no mesmo prédio da P&G, do lado da Globo, né? Antes era era em frente, era do outro lado da Marginal, exatamente. Daí tem essa reforma, né? O Roberto faz um escritório, você foi, maravilhoso, né, eu lembro. Um dos escritórios mais lindos que eu já trabalhei na vida. Uma agência incrível, as pessoas incríveis, e uma oportunidade, na verdade, de desenhar uma agência do zero. Quando eu digo do zero, tem uma fusão acontecendo, mas tem uma agência, obrigada, que está começando, no sentido de, cara, já tem a Yang aqui, já tem a Onda, o que vocês vão fazer? E aí, eu acho que a gente juntou um sonho com um monte de cliente corajoso, com um monte de gente que comprou um projeto de fazer da Grey uma das agências mais incríveis que quem passou por lá trabalhou, e a gente fez isso. Assim, é um dos projetos que eu mais tenho orgulho, porque a gente conseguiu construir uma cultura de muita gente feliz, de clientes felizes. A gente ganhou, eu nunca esqueço a concorrência que a gente ganhou de Devassa, mas a gente ganhou XP. Cara, a Heineken, eu vou falar um parênteses, assim, de uma cultura que... porque eu acho que a gente vai atraindo dentro da agência clientes que têm a mesma cultura que a gente. Eu acho que isso que é muito animal. A sinergia, né? Isso trabalhar é em real. lugares felizes. Real assim, oficial. você trabalha em lugares, né? Você atrai as pessoas, você atrai os talentos e os clientes, porque é um grande casamento. Não A gente tem sabe jeito. que a agência tem a cara do cliente. Exatamente. E vice-versa. Assim, exatamente. tem essa troca. Cara, tipo, a gente ganhou Devassa, assim, numa concorrência longa, dura, justa, mas era uma concorrência dura porque, cara, marca dos sonhos, tinha um monte de coisa ali no meio. Cara, a gente foi comunicado com uma festa dentro da agência, pra gente, surpresa, assim. Eu olhei e falei, cara, de repente umas camisetas, assim, Grey Devassa, uma galera, música. Então, assim, eu acho que isso é um pouco do espírito do que a gente tenta buscar pro mercado. Não é só o ganhar a conta, a gente ganhou um monte de amigo, a gente ganhou uma extensão de uma família para construir uma história de uma puta marca, que a gente é muito orgulhoso. Assim foi XP, assim a gente começou a ganhar um monte de conta, a gente não acreditava, assim. Fora que foi muito divertido encontrar a Marcinha nos corredores. Não, imagina. Então, assim, aí acho que a Grey, né, ela foi por anos consecutivos a agência mais premiada do mercado. A gente, de novo, celebrava o prêmio, mas como resultado de uma operação que crescia todos os dias no Brasil, com muita gente feliz, com muita... Enfim, com uma cultura, eu acho que irretocável. E aí vem essa fase atual, né? E aí, Marcelo, acho que tem um parênteses que eu gostaria muito de ouvir você. E como é aquela chegada do crachá da presidente? Porque isso acontece na Grey, né? Não, então, na Grey não. Na Grey eu vou para fazer a integração digital. Então, a Grey... Eu foi um pouco diferente, porque eu fui construindo dentro dessa fusão, né? Assim, quando eu me tornei... me tornei co-presidente com o Jatene primeiro,
era quase que assim, eu tava virando o co-presidente da minha casa, assim, num lugar que já era... Porque eu virei, de novo, eu fiz a integração digital, depois eu virei responsável pela operação, e depois eu assumo a co-presidência, depois presidente e CEO. Foi uma construção, mas ali eu estava muito acolhida. Eu estava num grupo que eu já conhecia, numa estrutura global que confiava e que já me conhecia há muito tempo, me viu de alguma forma crescendo e me dando novas funções, e num ambiente que eu navegava muito bem, clientes que, puta... não é que eu gostava, eu amava, eu amo até hoje, assim, são clientes que se tornam amigos mesmo, vou ao casamento, torço, quero ver os filhos, uma troca genuína mesmo, de uma relação intensa que se torna algo maior. Chegar como presidente, cheguei na Ariolara, porque daí em dezembro de 2019, eu vou para a Ariolara, uma agência que estava há algum tempo ali com o Luiz cobrindo o papel de chairman de CEO, o Marcinho já tinha saído há 3 anos, se eu não me engano. Uma agência, cara, que a história da propaganda se mistura com a história da... Não, você falou que quando você entrou, agência. você entra na faculdade sem ter as suas referências, né, de quem são os profissionais e tal. Eu entro nessa mesma época e a referência era o Luiz Lara. Eu também. Cara, Luiz Lara, Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, Luiz Lara, tal, não sei o que lá, os nomes, né? Cara, eu acho que essa foi uma das minhas... Não, meu era o Júlio Ribeiro, o Lara, Nizam. O Nizam e o Oliveto. Eu acho que essa foi uma das minhas grandes características, eu acho, no sentido de trabalhar em agência. Porque como, além de não entender nada do mercado, eu demorei muito para ir para agência de propaganda, né? Eu fui para agência de CRM, eu fui para agência digital. Essa história de ídolo, de glamour, etc., para mim sempre foram referências de pessoas com as quais eu queria trabalhar, mas eu nunca tive muito essa relação. Você chegou atrasada nessa festa. Né? Graças a Deus, porque quando alguém fala isso para mim de puta, Márcia, você... Às vezes eu escuto isso, tipo, às vezes eu vou no meu aniversário e falo, cara, não faça isso. Tem o mesmo pele e osso que todo mundo, a gente tá aqui trabalhando, eu tive, né, assim, baixa cabeça, trabalha e que as coisas vão dar certo, e óbvio, curiosidade, acho que tem um monte de característica e muita sorte também, mas muito trabalho. Sim. E aí, enfim, em dezembro de 2019 eu fui para a Ariolara, eu olhei e falei, cara, isso aqui é uma das maiores, né, sempre entre as 20 maiores agências do mercado, eu de novo ainda como a única mulher a liderar uma das 20 maiores agências do mercado, aquela pressão louca de todo mundo olhando pra cara, de novo, uma agência grande, uma agência que tudo passou pela Ariolara. Você vai estar trabalhando na Ariolara. As pessoas falam comigo, eu já trabalhei na Ariolara. Ariolara é incrível. Não, a história as de marcas também, todas passaram pela Ariolara. Eu falei, madre de Deus. Tipo, daquele pânico de desenho animado mesmo. E eu chego em dezembro com uma pandemia ali parecendo que ia chegar, mas a gente, né, como todo mundo brasileiro, fala, aqui vai chegar, mas vai embora rapidinho, porque aqui é Brasil. Em março tá todo mundo em casa. Então, assim, eu mal tive tempo de conhecer a equipe inteira, de conhecer os clientes, uma operação, né, de uma operação grande, num desafio importante de olhar para os próximos 30 anos da Ariolara. Ela estava completando 30 anos naquele momento, quase, Você fez uma né? campanha icônica para falar sobre isso, eu lembro. Inclusive. E a gente tinha que olhar para os próximos 30. Eu falei, cara... E naquela condição então... que, assim, algumas pessoas te conheciam, mas você não tava naquela casa que todo mundo sabia. A Marcinha virou com o presidente, pô, cara, e a hora que você chega... Tal. E é muito louco, assim, porque chegar como presidente não é chegar com as pessoas necessariamente querendo você bem. Eu não tô falando que eu não me fizeram bem. Mas a gente entendo perfeitamente. Totalmente diferente, de novo, de toda e qualquer chegada. Porque o presidente ele pode trazer uma cultura peculiar dele. Não, o presidente tem... Primeiro, vai trazer. É esperado que traga, na minha humilde opinião. Eu acho que tem uma expectativa de tempos e movimentos que não necessariamente corresponde ao que as pessoas esperam. Eu acho que tem um medo, né, das mudanças que vão acontecer. Então, assim, tem uma relação muito diferente, que eu aprendi isso muito na Ariolara, porque eu nunca tinha vivido e eu nunca vou ter relação de presidente ou de CEO, porque eu não sou isso, eu estou isso, eu realmente acredito nisso, eu acho que isso, todas as posições vão se transformando, vão se modificando, mas a gente não pode modificar o que a gente é.
E todos os dias eu acordo com a certeza de que se tem um defeito que eu não vou ter, é me transformar por qualquer cargo que eu seja. Então, isso fica muito difícil, porque eu sou muito zoeira, porque não sei o que as pessoas falam, não tem graça nenhuma, tipo, não gosto de você, entendeu? Você faz uma piada, a pessoa fala, sério? Eu falo, não, eu tô zoando. Ah, tá, você tá zoando. Então, tipo, tem uma mudança de postura que você precisa aprender a ter, que ela é quase dolorida. Sim. E que ninguém fala, mas ela é real, porque assim, as pessoas elas não te conhecem, então elas não vão interpretar a sua piadinha. Não, eu acho que os cargos de liderança, quanto mais você sobe, mais solitário fica, né? Exatamente. Porque menos se aceita esse tipo de, essas brincadeiras zoeiras, assim, você tem que, né, espera que você tenha um personagem, mas eu acho que hoje o que mais conta é quando você tem um líder que é vulnerável, que é genuíno, que é... Eu, pelo menos, toda vez que eu tenho um chefe que eu consigo ver que ele não é, ou ela não é perfeita, é onde eu me sinto mais confiante. Sim, com Porque certeza. aí você fala assim, não, eu posso ajudá-la ou ajudá-lo também. Quando tem uma imagem muito imaculada de alguém ali que, sabe, tem tudo sob controle e tal. Não, endeusado. Aí você acaba se sentindo mais incompetente do que bem na própria pele e capaz de contribuir. Você comentou isso, eu já tive também situações quando você chega num cargo de liderança num time, você vem com um briefing. E geralmente é um briefing de transformação e de ajustar coisas que não estão tão legais. Não, ninguém contrata alguém lógico. pra posição de CEO pra falar tá tudo ótimo, lógico, continue. sim. Né? Então, assim, em geral, quer dizer, quem soube falar, mas em geral, há uma expectativa de uma transformação. E aí é aquela coisa do Darwin, né? Tem os que se adaptam e tem os que não curtem. Sim. Faz parte. E acho que também tem uma coisa de uma rede de pessoas com as quais você trabalha que você vai lutar para trazer. As pessoas esperam que eu fale, não tenho uma equipe, eu tenho. Eu nunca neguei. E é interessante isso, porque assim, eu tenho a minha equipe, eu confio na minha equipe, é um time que joga junto, é a minha rede de proteção, de segurança e, acima de tudo, talvez a rede mais crítica que eu tenha, falar, tá fazendo merda, tem que fazer melhor, tem que ser melhor. Essa troca ela é muito importante. Quando você trabalha em agência que você não tem nada para pegar, senão pessoas, ideias, e essa troca, eu acho que essa rede se torna cada vez maior. Então as pessoas olham e falam, mas a Márcia está sempre com a Amanda, sempre com a Elise, sempre com a Raquel, sempre com a Maria, sempre com... Tô. Sim. Super tô. Sim. E, by the way, estas pessoas todos os dias me fazem construir as melhores agências do Brasil. Por que eu não estaria? Sim. E eu acho que isso que a gente tem que conseguir conversar, a liderança traz essa necessidade de você ter as pessoas com as quais você confia. Mãos, né? Quer dizer que não podem entrar novas pessoas? Não só podem, como deve. Né? Quanto mais você cresce essa rede, melhor é. Quanto mais opiniões diversas você tem, melhor é. Mas isso não significa que a gente não vá criando essas redes de apoio. E eu acho que isso é muito importante na liderança. A gente fala muito pouco porque a gente tem mania de criticar. Né? Assim, são muito amigos, então não trabalham bem. Quem falou, cara? Olha histórico. Né? As melhores agências, onde a gente passou, as melhores agências se construíram. E a Leolara hoje é a segunda agência com os clientes mais felizes do país, disse a Scopen, não eu. Então, assim, quando a gente começa a olhar a 8ª agência mais premiada do país, dizem os rankings, não. Cara, quando a gente começa a olhar para os resultados, eu acho que a gente tem que falar um pouco disso, não em papo de amigo, mas em todos os papos, que a gente consiga genuinamente construir redes de amizade, de apoio. No mercado de trabalho, a gente não precisa não aplaudir o trabalho de outra agência. Eu faço questão de comentar uma campanha, sei lá, a campanha da Elise, vou usar só essa como padrão da UMAP, eu aplaudi loucamente. Eu dei como exemplo, puta campanha incrível. Eu acho que quanto mais o nosso mercado tiver espaços como esse de vocês, em que a gente pode trocar, em que a gente pode ser amigo, em que a gente pode ser humano, em que a gente pode ser vulnerável, em que a gente pode falar do trabalho, mas demonstrar o segredo por trás dele, que eu acho que é o mais importante, eu acho que a gente se torna um mercado mais forte, mais unido. Cara, a história da Vanessa, assim, vocês perguntaram no começo por que eu trouxe. Cara, porque eu acho que ela fala muito pouco. Né? Assim, se sujar faz bem, isso aqui, isso, aquilo, outro. Você ficou olhando e falou, cara, quantos marqueteiros no país a gente tem que fizeram essa história, que hoje tem uma posição global, aqui, trabalha no fuso de 5 horas, 10 horas, 20 horas. Bagunçado. E não é porque é minha amiga, mas é porque eu realmente, eu acho, cara, não é simples você se transformar
numa posição global, brasileira formiguinha. Cantora? Entendeu? Cara, Não quis lembrar quando você vai olhando, é um case depois do outro. E de novo, não é o case da campanha que ela colocou na rua, é do resultado que ela deu, dos empregos que se gerou, Então, acho que virou história. Marcia virou história, virou referência, cara, virou case. Eu acho que a gente tem que olhar. Exato. E eu acho que vira exemplo. Sim. Né? Exemplo, uma mulher desbravando o mundo. Às vezes ela posta, assim, ela tá na África do Sul. Cacete, cara. Entendeu? Ela volta abraçando o filho, desesperada, com saudade. Meu, tem um empenho, um esforço ali por trás. Todos os dias tem. Não é simplesmente vou lá, tomo uma breja e tô feliz. Sim. Não. Com certeza absoluta. E Marcinha, nesse movimento de transformar, encontrar o papel da agência, porque, enfim, a gente vive um momento de transformação da própria indústria, né? Mas com um respeito muito grande à história da casa, né? Enfim, numa relação super respeitosa com o Lara. Não, né? O Lara ali, né? O Lara participando ali, enfim, como chairman, né? E eu acho que também, não sei o quanto que antes você já tinha essa conexão, mas também te trazendo com uma conexão com a indústria. Né? Enfim, você lá, sabe, por mais de um mandato na ABAP, né, olhando pro nosso setor, que é também um outro tipo de liderança, uma outra... te traz uma necessidade de ser uma profissional ainda mais diferenciada, que é o seguinte, assim, cara, vou me responsabilizar naturalmente pelo meu business ali, mas eu tenho um olhar, tenho um pedaço da minha agenda dedicada a olhar para o setor. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre seu papel associativo. Cara, assim, eu fui convidada pelo Mário D'André em 2018, eu tava na Grey, eu nunca esqueço, pra compor a diretoria da BAP. Eu escrevi pra ele e falei assim... Outra figura. É isso? Cara, D'André é outro cara que você vem aqui, né? Chama do André. Por favor, Mário. Mário, presida, vem, presida. A gente Venha, ama. Mário. Mário Porra, bicho. Ele não fala porra, Ele traz as histórias da Moca pra cá. Italianão, melhores histórias, um gênio da propaganda, um cara que ficou 6 anos na BAP em momentos bastante Roqueiro. difíceis, exatamente, roqueiro, cantor, um puta cara. Ele cantaria se ele estivesse aqui. Eu também acho. Olha a indireta! Vamos ficar com essa dica. Vamos ficar com essa dica aí que a gente começa, entendeu? Aí cara, em 2018 ele me chamou para compor a diretoria de relações com o mercado da BAP e tal. E eu confesso que foi o primeiro grande esforço que eu falei, eu nem sei direito o que é a BAP. Né? A gente estava distante como mercado, eu acho ainda muito do sempre. As coisas... eu tô falando da gente, Márcia, como profissional, tá? Não... Sim. E aí, quando eu entrei na BAP, comecei a ler, eu li o estatuto, eu comecei a ler a história, né, não da associação, mas de tudo, como sempre se formou, como o nosso mercado se formou. E eu fui aprendendo muito, né? Pegamos anos difíceis do nosso mercado na gestão do Mário, que ele fez um trabalho extraordinário. E aí, quando ele estava para sair, ele me deu o grande presente. Eu dou risada, não, sou super grata a ele, mas ele falou, cara, Márcia, acho que é hora da gente renovar ele, né? Na época, o Edu Simon era vice-presidente, enfim, quem ali estava, falei, cara, vamos tentar. O motivo, eu acho que nós criticamos muito o nosso mercado e eu acho que a gente fala e explica muito como o nosso mercado aconteceu, né? Porque ele é assim. O modelo que a gente trouxe dos Estados Unidos, quando a gente trouxe as leis que regulamentam o nosso país e porque a gente tem uma autorregulamentação, as vantagens. Eu acho que de anos para cá, a nossa discussão ficou, primeiro, muito distante dos novos entrantes, então você começa a ver as pessoas, não quero trabalhar em agência. Não quer por quê, meu? Se vocês me perguntarem, eu não quero trabalhar em nenhum lugar que não seja uma agência. Porque a gente tem vergonha de falar, a gente fica, tem razão. Não, a agência é um tesão. Quer ser feliz? Trabalha em agência. Falo todos os dias, juro, não é sacanagem. Eu amo aquilo lá, eu amo aquele ambiente, eu amo aquele barulho, as pessoas, as ideias brotando, os clientes entrando. Cara, dá pra ser muito feliz. Tem alguns ambientes que, sim, não nas agências, em todos os mercados do mundo, em todos os segmentos do mundo. Então, acho que a BAP me traz várias possibilidades. A primeira de estudar e tirar a discussão de que as agências vão morrer, porque não vão. De dizer que as agências vivem de BV, que não é fato. E explicar como esse modelo funciona. Né? Como funciona o modelo de incentivo? Por que a autorregulamentação? Por que no Brasil a gente tem mídia e criatividade? Tudo tem um motivo. Aí a gente pega um corte
né, geracional que perdeu toda essa história e entra criticando, e a gente fica, desculpa por ter nascido, desculpa. Que eu acho que está totalmente errado. De novo, estamos sempre entre os 3 países mais criativos do mundo. Né? Cada real investido vai virar 8,54 no nosso PIB. Quer dizer, é um mercado que fomenta a economia. A gente gera mais de 400 mil empregos direto e indiretamente. Não é possível que não tenha nada bom no nosso mercado. Não é possível. A gente tem relações longevas entre anunciantes e agências, porque geram valor. Né? Olha o trabalho... E que essas empresas chegam de um tamanho e se multiplicam nesse tempo. Então, assim... A BAP, aí tem um terceiro, sei lá, 20º ponto, mas que eu acho mais incrível que é conhecer as agências do nosso Brasil inteiro, né? Tive a oportunidade, ano passado eu viajei todas as nossas regionais, a gente abriu a regional de Brasília. Cara, a riqueza do nosso país, Campina Grande, um hub de inovação que exporta tecnologia para o mundo, a gente nem sabe disso. Né? Quer dizer, eu tenho aprendido muito com a força regional do nosso país, com as diferenças, e eu acho que a BAP... De novo, a ABAP não a minha, né? A ABAP é do mercado, está completando 75 anos, e eu acho que a gente deveria, do mesmo jeito que a gente tem orgulho quando a gente vai para fora do Brasil e vê alguém usando uma Havaiana, a gente deveria ter orgulho do nosso mercado de comunicação, das agências, dos anunciantes, de novo, da ABA, da ABAP, do nosso modelo. O mundo inteiro quer copiar o nosso modelo e tem gente aqui que quer derrubar o nosso modelo. Fica olhando e falando, não é possível. A gente é chamado para fora para explicar, porque as pessoas falam, tem uma... Faz sentido, tem uma lógica. Aí as pessoas, então, eu não consigo entender. Do CONAR, nosso CONAR é referência para o mundo inteiro. Então, de novo, a BAP para mim lógico que é um trabalho que eu tô de passagem. Eu brinco, né? Quando eu brinco que a gente... Olha como a gente tá velho e tal, porque a gente tem essa piada interna, mas eu acho que a gente tem muita carne para dar. Né? Eu sou uma das pessoas que luta todos os dias para que a gente entenda a longevidade do nosso trabalho e que a gente faça. A BAP, inclusive, vai vir com um projeto desse de 50 a mais. Você fica brincando com essa questão de idade, Marcinha, mas quando você chega nessa posição de presidente de uma das maiores agências do país, você é diferente por ser uma das únicas mulheres entre os presidentes dessas outras competidoras e, ao mesmo tempo, você era uma das mais jovens naquela ocasião. Sim, sempre. Né? Sempre, e digo mais, assim, eu brinco disso, mas eu acho que enquanto também o nosso mercado não entender que 70, 80 hoje anos é jovem, pode trabalhar, a gente vai criar um problema muito grande. Então a gente tem uma piada nossa interna, óbvio, o tempo tá passando, a gente brinca e tal, mas cara, a gente é super jovem, vai lá. A gente vai viver um período onde 3 gerações juntas vão trabalhar, né? Que eu acho que isso nunca existiu, né? Hoje em dia, sei lá, a gente vai viver tempos em que você vai ter numa mesma empresa, talvez uma pessoa de 20 anos, uma de 40 e uma de 70, por que não? Acho que o nosso mercado de marketing é muito cruel e as pessoas ficam ultrapassadas, né? Eu acho que se enxerga muito assim. Eu lembro de quando eu trabalhava, quando eu era nova, eu não fazia reunião... Quando eu era nova. Quando eu era no início da minha carreira, eu não fazia reunião com pessoas com mais de 40 anos. Naquela época. E eu achava a gente de 40 anos super velha, né? E hoje estou aqui. Então, eu acho que já não é mais tanto. Já hoje cheguei nos meus 43 e não é mais tanto. Assim, óbvio que tem os jovens, né? Que a gente fala assim, às vezes algumas referências e eles... não entendi. Você fala, realmente é outra geração, né? Você esquece. Mas eu acho que quando a gente ainda vai viver um tempo onde... Acho que essa longevidade na carreira vai existir muito mais. Eu acho que a gente tem que parar de associar tecnologia com idade, sabe? Porque a gente descartou muitos profissionais falando, esses aqui nasceram analógicos, exatamente. Então estão fora do mercado. Cara, você falou que aqui fica desde quando a técnica não se aprende, né? Assim, eu acho maluco. Então, se você não nasceu com o celular na mão, você não serve mais para o mercado de trabalho. De novo, são as pautas que a BAP, tô dando um exemplo, vai lutar e vai lutar muito. E outra coisa, às vezes tem que ter uma geração dá uma segurada também na parte um pouco mais conservadora. Cara, de uma galera um pouco mais arrojada demais. Tipo assim, vou te passar uma experiência de vida. É assim, então... Converse com as pessoas mais velhas. Sim. São as melhores conversas que a gente tem. E as mais velhas podem ser a gente... para os estudantes hoje, né? As pessoas de 80, talvez pra gente.
Cara, eu acho que de novo, eu sonho de verdade, saibam disso, assim, eu acho que todos nós aqui devemos ter uma agenda muito parecida em trabalhar em um mercado que mata menos, que tudo vai morrer e que constrói mais, sabe? Sim. Menos rouba-monte e mais crescimento e desenvolvimento, menos o jornal vai morrer, a revista vai morrer, as agências vão morrer, todo mundo vai morrer, o rádio vai morrer, todo mundo vai morrer, e mais, cara, como a gente pode construir e crescer em cima do que tá aparecendo. Eu acho que os meios se reinventam, né? Muita gente falava, eu sou uma apaixonada por Out of Home, é um dos meios, assim, que eu mais amo, e muita gente falava assim, ai, Vanessa, vai, I love Out of Home, tá a caneca ali, e falava, Out of Home vai morrer, e você acabou de fazer um anúncio aqui no começo do programa de como ele se reinventou e se adaptou, e como que você vê projetos incríveis aí da Neldo, da JCDecaux, que trazem um frescor pro meio, que eu acho que essa é a característica da nossa profissão, né? A gente reinventa tudo. O que eu aprendi na faculdade e o que eu fazia quando eu era estagiária é completamente diferente do que eu faço agora. Então, acho que é uma coisa que... Você tem um mercado que é dinâmico, você tem um mercado que... Nada do que você sabe o suficiente, é esse que a gente tá. Porque... A gente reaprende e tem que se reinventar o tempo todo. Se você me perguntava assim, poxa, mas quais são suas referências de tecnologia, né? Quando você pensa em questão, né, de inovação, quais são os primeiros nomes que te vêm à cabeça? Muito dificilmente a gente não vai fazer uma lista que não tenha o Pierre Marcondes. Exato. E, cara, o Pierre Marcondes não tem 25 anos, vou contar pra vocês. Um segredo. Ele tem O meu, durante muitos anos... Durante muitos anos, Walter Longo. Walter Longo, o Luca Walter Cavalcante. Longo, eu várias vezes mandei mensagem no começo do Twitter pra ele, em relação ao Kindle. Então, isso aqui eu comprei porque isso aqui dá pra deixar negativo ou positivo, às vezes quando cansa a vista e tal. Cara, exato. Caraca, mentes referência. Mentes brilhantes. Eu acho que o nosso mercado, de novo, tem que parar de descartar. E, de novo, todo dia a gente se critica muito, que por um lado é bem-vindo, se é construtivo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de generosidade com a gente, sabe? E de verdade construir, assim. Eu vejo uma geração, quando eu falo chegando, que é essa, mas que já, nem sei se já chegou, mas que eu sempre acho chegando, que tem realmente uma vontade de construir os próximos 30 anos de uma forma sustentável, acho que de uma forma que a competição exista, a gente fala disso um pouco na faculdade, mas que ela também aplauda, que ela também tenha a torcida. É um mercado só, eu acho que tem muita gente legal no nosso mercado, é um mercado de privilégio, né? Não, de mas, tanta gente incrível. Eu gosto muito de todas as piadas, tô sempre aí sorrindo, mas tem uma piada muito contada na nossa área que eu pego, eu peço preparo. Falei, não, calma aí, peraí, vamos lá. Né? Eu tenho filhos de todas as idades, são um monte de filhos, tenho 4, tá? E os mais velhos têm 22 e 21 anos. E ambos são publicitários. Estão estudando e trabalhando na publicidade. E aí sempre vem a piada dos nossos... Pô, mas quem errou, hein, meu? Devia ter virado médico, devia ter virado engenheiro. Eu falei assim, cara, não, cara, são publicitários. Eles gostam, eu gosto. Cara, eu construí o que eu construí em cima desse negócio aqui. E, cara, eu sou apaixonado por esse rolê. Eu acho que tem uma frase que é péssima para o nosso mercado, que é falar assim, isso é marketing. Tipo, como se isso fosse alguma coisa ruim. Eu falo, você sabe o que é marketing? Marketing é você pegar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço e tornar, através das ações que você fizer, trazer algo bom e relevante para as pessoas através do seu produto. Né? Acho que a gente tem cases... Marcinha tem um que eu adoro, político, da história do... Como é que chamava? Detector da corrupção. Detector da corrupção. Nossa, Eu bom, amo esse bom. case. Que torna, através do trabalho dela, torna uma coisa super útil. A gente tem cases lá na Heineken super interessantes, tipo quando a gente fez a campanha I Am What I Am de Amstel, que a gente retificou o nome de pessoas trans. É uma marca que fala de diversidade, que fala de todo mundo ser bem-vindo. É uma marca que fala de amizade, relações. Então, eu acho que você consegue, através do seu trabalho, dar um sentido... Por muito tempo, marketing, publicidade foi visto como sendo só aquele filme de 30 segundos. E é muito mais do que aquilo. Acho que aquilo é um pedacinho desse tamaninho, né, do trabalho. Mas hoje em dia você não consegue mais construir marcas fortes se você não fizer o marketing ser uma coisa de relevância. Então, quando alguém fala assim, isso é só marketing, eu falo, não, isso é muito marketing, porque é muito trabalho que está por trás. Não é só
Quando você fala assim, marketing não é isso. Às vezes a pessoa olha e fala assim, sei lá, né, tem aí agora a febre dos bebês reborn, que a gente tá... Muita gente fala, será que isso é verdade? Ou isso é só marketing? Ou não sei o quê, né? Eu falo, gente, só marketing não existe. Marketing é um trabalho muito sério. É um trabalho de você pegar um produto e tornar ele relevante, tornar ele sustentável, tornar ele correto, né? Uma empresa séria, que dá empregos, que trata bem as pessoas. Isso é marketing. E como você vai vender isso, não adianta você só pegar e colocar na prateleira numa embalagem bonita, porque isso não funciona mais. Você tem que realmente tocar o coração das pessoas e fazer alguma coisa que vale a pena. Então, eu tenho muito orgulho quando eu falo que eu trabalho, quando você preenche lá no formulário, né? Profissão, que eu trabalho com marketing e publicidade. Porque eu acho que é um trabalho super dinâmico, que eu nunca paro de aprender. Eu sempre acho que eu não sei. Então, você sempre está buscando coisas novas, sempre está buscando se reinventar. Sempre tem... É um mercado que tem esse negócio desde os tempos da faculdade. Eu falava, nossa, que legal que eles fizeram, queria que fosse eu. O que a gente vai fazer no próximo, né? Porque isso que eles fizeram é muito bom. Então, a gente também tem que ter uma competição saudável, que eu acho que nos faz ser melhores, né? E os prêmios que todo mundo fala, eles nada mais são do que... Reconhecimento e criatividade, porque, no fim, criatividade é o que chama atenção. É o que... Não adianta você só botar uma melancia na cabeça e achar que isso vai aparecer. Não, você tem que aparecer de um jeito que faz diferença. Sim. Então, eu acho que os prêmios, hoje em dia, também são super criteriosos. Não é qualquer coisa que passa ali. Tem que ser coisa verdadeira, coisa que dá resultado. Então, eu acho que é encantadora a nossa profissão. E marketing não deixou de ser um departamento. Marketing é um núcleo de qualquer empresa. Tudo é ligado. O RH ligado a marketing. Não é só comercial. Um departamento. É estratégico, né? Enfim, eu também tenho muito orgulho. De você criar valor não só para venda de produtos. A gente citou aqui o Se Sujar Faz Bem, né? Que acho que é um exemplo de um movimento. Sim. Né? E quando você olha, por exemplo, para a Heineken, né? O valor que tá muito além do produto. Você chega num evento onde tem a Heineken, o evento ganhou com isso. O evento está maior. Exatamente. Hoje em dia, exato. É um selo de qualidade por evento que você está indo. E isso não é uma coisa de um dia para o outro, né? A empresa veio aqui em 2011 e a gente virou o primeiro país em 2018 ou 19. Saímos de 14º para o primeiro país em volume. É um trabalho de muitas mãos, muita consistência, de uma cultura muito forte de uma empresa que quer construir marca, mas não só através de coloca o logo ali, patrocina tudo que der e vamos só martelar nossa marca na cabeça das pessoas. Não, a gente vai entregar um produto por malte quando isso no mercado praticamente não existia. A gente vai falar nós vamos trazer, por exemplo, os carros de Fórmula 1 do Senna, foi um projeto que eu liderei que, assim, mora no meu coração. A gente trouxe os carros de Fórmula 1 que o Senna dirigiu, que estavam em mãos de colecionadores ao redor do mundo inteiro, para falar de Fórmula 1, para falar de consumo responsável, que o Bruno Senna dirigiu a McLaren Interlagos. Então, isso para quem ama a Fórmula 1, até para quem não ama, para quem só ama o Senna, né? Que tem muita gente que nem é tão fã de Fórmula 1, mas que é fã do Senna. Isso é impagável, né? Então, é uma memória que você cria que na hora que... É que nem assim, a gente lembra de ligar para as pessoas que mais moram no nosso coração. É um gatilho familiar, né? Um gatilho muito... Marcinha fez um negócio comigo num momento muito difícil da minha vida, que ela me levou lá num centro. Meu pai faleceu em agosto do ano passado. E isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E acho que quando a gente faz coisas que a gente toca o coração das pessoas e cria memórias, não tem preço. Não tem preço nenhum. A gente ganha um espacinho no coração delas. Imagina você retificar o nome de alguém, você trocar o nome de alguém que sofreu tanto, que perdeu todos os documentos porque foi expulso de casa, porque não pode ser chamado do nome que se reconhece. Então, acho que esse tipo de coisa marca e não tem preço, assim. Acho que empresas cada vez mais corajosas, cada vez mais preocupadas em... Óbvio, sim, a gente quer vender produto, a gente está aqui, porque senão, se não der ROI, se não ganhar market share, acaba a verba e não tem mais projeto, né? A real também é essa. Mas fazer isso através de um jeito que não é uma relação de conexão profunda com o consumidor. Como é que você vai ser relevante para ele? Como é que você vai conquistar o coração dessa pessoa sendo relevante? A compra do produto é consequência. Eu não trabalho para market share, eu trabalho para ganhar corações. Sim. O market share vai vir. A rentabilidade vem. Porque daí é o tipo da coisa que, fazendo um coach aí
da Sarinha, que trabalhou na Mastercard durante muito tempo. Não tem preço. A Sarinha que precisa vir aqui, inclusive. Sim, Sarinha. Né? certeza, Venha. certeza. Venha. Ela foi Master, ela tava no... Tá no Flow agora, né? Flow. Tá no Flow, tá no Uhum. Flow agora. Muito bom. Ô, Marquinhos, sem palavras. Que legal, né? A gente poder fazer... Imagina o quão gratificante é pra gente aqui, cara. Essa é a nossa conversa número 88. Né? A gente trouxe vocês e... como que a gente conta a história do nosso negócio sem falar de vocês? Não dá. Sem falar das marcas por onde vocês tiveram papéis relevantes, né? E, putz, a gente poder trocar essa ideia aqui é bom demais. Isso não tem preço. Não né? tem preço. Só tem um jeito, né, da gente concluir essa conversa. Canta. Ai, vai, uma palhinha. Em alto estilo. Não, é porque é muito, não, é porque é muito foda. Esse futuro. Eu troco o futuro pela música. Uma frase, meu. Não, vamos lá, vai. Ela é boa mesmo, vocês não estão acreditando. Escolhe. Não é zoeira. Escolhe qualquer uma. É que a Deus, capela é difícil. eu vou matar a Marcinha Eu vou- depois. Acabou te a ajudar. amizade aqui, tá? levantar. Esse é o último Quer episódio. levantar? Não. Olha lá. Hoje tem! Galera, se liguem na voz dessa menina. Ai, caramba. Eu queria falar um palavrão aqui, mas... Eu te odeio, Marcinha. Eu te amo. Claquete. Tá bom, então... Eu vou cantar uma música em sua homenagem, amiga. Boa, Já que Lá você... vem. Lá, que medo. Já que você me Tô com convidou... Aí sim, hein? Aí sim. Não. Olha que eu vou escolher. Que medo, lá vem. Ai, meu Deus, tá bom. Ai, não tava preparada. Tô nervosa, gente, agora. Não nada. Tá bom. Só um refrãozinho. Bom, vou tentar. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? More than 1 minute old. I never thought that love would be making love as lovely as she. But isn't she lovely? Made of love. Com estilo grande estilo! Ela fora, Sério? batendo palma lá. Que voz é essa, senhoras e senhores? Pela primeira vez na história do Papo de Amigo, uma pessoa teve a coragem Não. de mostrar o Pera aí, talento pouquinho. aqui. Coragem e que voz, senhoras e Cavani. senhores. Por livre e espontânea pressão. Caraca, bicho. Sério, brilhou. Meu Deus, Vou não. cortar tudo e deixar só esse final. Galera. Esse é o episódio 88. Episódio 88. Viva a vida! Viva! Viva! Saúde e sucesso sempre. Obrigada. Esse foi o episódio 88. Eu tenho certeza que vocês amaram, assim como nós amamos aqui. Citamos muitos nomes importantes do mercado. Falamos do Luiz Lara, que esteve aqui. Procura o episódio do Luiz Lara, foi maravilhoso também. Marquinhos, que aula, hein? Que aula, meus amigos. E que episódio, que oportunidade da gente trazer mais uma dupla aqui que compõe aí a história da publicidade. Convido vocês a verem todos os conteúdos e estarem ligados aí com Amigos do Mercado em todas as redes, em todos os grupos. Um beijo. Gente, Um beijo. beijão na geral aqui, Beijo! Beijo, beijo, beijo.